Fala queridão, fala queridona, cá estamos nós mais uma vez no Ponto de Virada. Você está no canal ObvioCast, no quadro Ponto de Virada, onde a gente sempre traz pessoas que têm histórias que fizeram muita... A vida delas levou para um momento que de repente mudou. E aí o cara mudou o caminho, mudou a mentalidade, mudou o pensamento, mudou tudo. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas você vai levar sempre pessoas com testemunhos fortes? Depende do que você entende que é um testemunho forte. Pode ser, de repente, uma pessoa que teve algum evento cardíaco, como já aconteceu. Pode ser uma conversão, ou às vezes tem tudo misturado. Hoje é um daqueles dias que tem muita coisa misturada aqui. Você lembra que nós tivemos uma conversa que nós trouxemos a Rosana Boccato. A Rosana Boccato, ela teve num outro quadro com a gente, onde ela estava falando sobre Tiago 1,27, sobre a necessidade de nós tratarmos o órfão e a viúva como Deus trata, visitar e transformar a vida dessas pessoas, né? E aí ela falou assim, eu quero apresentar para você uma pessoa, a gente precisa trazer essa pessoa para que a gente possa conversar. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, que a gente vai daqui a pouco mostrar para você, ele foi registrado como Diego Stefani, na verdade, não é Stefani, tá? Diego Stefani Pinheiro de Almeida. Já começa pelo nome, que já é totalmente diferente, que inclusive o cara sofreu bullying pra caramba quando era menino, ele vai contar pra gente. Mas hoje ele é mais conhecido como Bob. Ele é nascido em Jundiaí, aqui em São Paulo, cresceu parte da sua infância em Cajamar, também aqui no estado de São Paulo, junto com os pais dele e com mais 2 outros irmãos. E a história dele é daquelas que poderia servir de um roteiro de livro e você vai entender o porquê, tá? Antes de passar para ele, você vai ver que ao lado dele está a Rosana Boccato. Dá um oi pra galera aí, Rosana. Oi, galera. Você trouxe? Eu trouxe, porque tudo que acontece comigo que é muito bom, eu quero dividir com a turma. E realmente foi muito bom ter conhecido o Bob. Ele, para mim, hoje tem sido um apoio, até para os nossos trabalhos. O Bob já está sendo visto pela galera aí. Dá o seu olá para a galera, Bob. Salve, salve. Tudo bem? No momento que você vai assistir essa conversa, que bom estar aqui. Bob tem história, cara. É aquele camarada que os cariocas falam assim, dá resenha pra caramba. É só conversar com o cara. Ele chegou aqui agora há pouco, a gente tomou um café juntos e assim, o café do cara é meio que um podcast, né? Você fala, vamos colocar uma câmera aqui que a gente consegue já fazer alguns cortes legais, já, né? De cada coisa que a gente conversa, sai uma história, né? Eu falei no último bate-papo até com a Rosana não gostou até. Ela falou assim, mas como assim uma galinha? Eu falei, você é uma história que cada vez que você puxa uma pena, vem uma galinha. Você é junto, mesma coisa também. Cada vez que puxa uma coisinha, vem mais coisa aí na conversa. Nesse pouco tempo de amizade com a Rosana, a gente já viu muita semelhança, né, Rosana? E é recíproco, viu, essa alegria de poder te conhecer, da vida ter nos trazido para viver junto com Jesus, né? Que bom, isso é união de Deus mesmo. O jargão aí dos crentes, Deus não une pessoa, une propósitos. É isso. Cara, mas é muito legal, né? Porque tem gente que fala, são coincidências. A gente brinca que são as cristocidências, né? E elas vão acontecendo numa frequência tão grande que é impossível para quem está sensível achar que é coincidência. As coisas elas vão realmente se alinhando, né? Os propósitos vão se alinhando, né? E não sei para vocês como que é isso, mas a gente se conheceu há pouco tempo. Mas por conta de sermos irmãos mesmo, parece que já faz um tempão. Afinidade, e acontece isso constantemente quando a gente vai em um outro lugar para conhecer irmãos de outro lugar que amam a Jesus e a gente também ama. E aí parece que a gente está nessa família já faz um tempo. Isso é um mistério aí que acontece na fé cristã. Isso é muito doido. Você realmente tem a impressão de que você já conhece essas pessoas há muito tempo. Tem muita afinidade, né? Eu acho que o vínculo, o pai que vai nos unindo, esse pai que vai dando essa paz assim para nós. E aí a gente consegue mergulhar nessa relação por causa do pai. Eu acho que o pai faz isso, né? E na verdade nós nos alegramos por motivos comuns. Nós temos isso, né? Você conta alguma coisa sobre o que você está fazendo e eu falo, puxa, que coisa maravilhosa, mas é uma alegria comum. Acho que é um pouco o inverso do que acontece na relação natural das pessoas. Assim, por exemplo, se você gosta de uma criança e ama aquela criança, naturalmente o pai daquela criança vai te amar. E aqui é ao contrário, se a gente ama o pai, se você ama o pai, eu amo o pai, a gente se dá bem. É isso. Não é? Se você gosta de falar do pai, eu também gosto. E aí o pai é exaltado aqui sempre. Cara, você tem vou usar um termo, uma vibe muito boa e uma história muito triste.
É assim, na verdade, você vê claramente que houve a transformação de Deus, a graça de Deus em todos os momentos. Tanto que eu escrevi aqui que você é um convidado que enfrentou na sua infância uma vida devastadora, conheceu o fundo do poço, tá? Você vai explicar pra gente isso, mas encontrou esperança e sentido em Deus e hoje você lidera um projeto social que impacta mais de 190 crianças e jovens. Estou falando o número certo? É 190? Sim, sim. Cara, eu não sei nem... Sabe aquela história que você roteiriza o bate-papo, mas você não sabe por onde começar? Começa pelo começo e me conta a sua infância. Como começou a sua vida, desde quando você se enxergou por gente e a tua caminhada? Tá. Ah, que legal, né? Poder falar sobre isso. Para evidenciar o amor do papai, o poder dele, a ação dele, para ficar bem evidente tudo mesmo que ele fez. Eu nasci em Jundiaí, só fui para lá só para nascer. Nasci no Hospital Paulo Sacramento. Jundiaí é uma cidade bem próxima de Cajamar. Os meus pais estavam casados nessa época. A minha mãe, uma baita sonhadora. Teve a sua vida totalmente atravessada com a vida do meu pai. O meu pai a impediu de progredir na vida. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ela trabalhava num banco chamado Baberindos. Aquela poupança que continua numa boa lá, né? Conhecemos. Eu só fui ver depois, né? Mas ela trabalhava nesse banco. O meu pai trabalhava em parque de diversões. Meu pai foi abandonado muito cedo, porque minha avó ficou acamada, então meu pai foi doado, assim, foi pra rua, e aí ele é itinerante, né? Vai de cidade em cidade, trabalhando com parque, conheceu minha mãe, se apaixonou pela minha mãe, e a minha mãe também, naquele primeiro momento, gostou dele, mas aí depois, logo de cara, assim, a minha mãe quis romper com ele, e ele chantageou ela, e aí começou essa relação dos dois. Os meus pais, sem me planejar, me trouxe para o mundo. E aí a minha mãe parou de trabalhar no banco, porque meu pai obrigou ela a parar de trabalhar. Na época ela jogava vôlei também e fazia teatro na Lapa, em São Paulo. E ela tinha toda uma ideia de vida boa para frente, mas tudo isso foi interrompido depois que conheceu meu pai. Aí ela se tornou uma mulher doméstica mesmo, ficou em casa. E meu pai trabalhava nessa época de entregar material de construção. Ele era o motorista do caminhão. Beleza. A minha primeira infância, meu pai ficou muito longe de mim, eu não tenho nenhuma lembrança dele. Eu vou ter uma lembrança dele porque eu sou muito bom assim, com memória fotográfica e eu lembro o nome de todas as ruas que eu morei, o número das casas que eu morei. Então eu morava numa rua chamada Cabreúva, número 14. Nessa casa eu tenho uma única lembrança boa com o meu pai, que é soltar pipa com ele no final de semana, e uma única vez também. Ele colocou a gente na carroceria do caminhão, e eu e meu irmão, né? Meu irmão tem 2 anos de diferença de mim, do meio. E depois o Bruno, já não sei quantos anos. Aí nessa primeira infância, então eu tive pouquíssimos contatos com meu pai. Mas bem cedo eu já fui pra rua. E aí bem cedo eu já também sofri, né? Ir pra rua bem cedo, mesmo criança. Meu primeiro apelido na rua foi R$1, porque nessa rua eu pedia dinheiro de casa em casa sem precisar. Não sei de onde veio esse hábito. Eu ia nas casas pedindo dinheiro e nisso eu ia fazendo amizade com as pessoas. Eu lembro da dona Cida, uma mulher que cuidou de mim, então eu ia comer na casa dela com 5 anos, 5, 6 anos, assim. Eu já ia pra casa dela, pra casa das pessoas, ficava no bar, jogando fliperama com 6 anos. Minha mãe trabalhando num postinho de saúde nessa altura da vida, meu pai ainda no material de construção. E você na sua casa é mais 2 irmãos já ou não? Só o Arthur ainda, Tá. O Bruno não tinha nascido ainda. Tá. Aí na frente de casa tinha um cara que vendia pipa. Lá em São Paulo tem tipos de pipa, que no interior onde eu moro hoje não tem, Itapetininga não tem esse nome, que é um dos formatos do pipa chama peixinho. Sei qual é. Sabe qual é? Sei. Que em Itapetininga chama raia. Eu fui para comprar o pipa dele e aí eu só tenho uma vaga lembrança dele tirando a minha roupa e depois, quando eu volto no normal, já tem um monte de polícia e meu pai batendo nele, não sei o quê. Só depois eu fui saber que ele me abusou. 5 anos de idade? Só depois. Eu fui saber disso quando... E aí depois é um mistério, eu vou contar um pouco depois disso também. Lá na frente, quando Jesus me deu vida, que aí eu soube, opa, isso aqui que eu vivi foi um abuso. Tá. Teve penetração e tudo mesmo, assim, foi um negócio... Mas na época eu não sabia que era ruim, nem sabia que era horrível isso. Sim, Só aconteceu. sim. Só que aí isso gerou
um sofrimento, porque todo mundo da rua ficou sabendo. Aí na escola, na sala de cima, os caras ficavam me zoando. O meu irmão, aí toda vez que ele tava bravo comigo, ele sempre trazia isso à tona, e a gente saía no soco, era muito louco, assim. Então eu fui muito agressivo. Aí com 7 anos, um menino fez isso, foi me zoar, ele gritou da outra sala. Era no piso superior da escola, no Jardim São Luís, lá no Polvilho, na escola, São Luís mesmo o nome da escola. Ele gritou lá de cima, lá, Dieguinho, não sei o que lá, e falou as coisas que me levavam a lembrar dessa cena, e todo mundo me zoava. Eu subi até a sala, bati nele, e foi a primeira vez que eu fui pro fórum para responder uma ocorrência, não sei o que. E aí Com dali... 7 anos de idade. Aí já começou. Cara... Aí bem nesse momento, a minha mãe ficou grávida do Bruno, meu segundo irmão, terceiro filho dela. E aí... Minha mãe teve um sonho de montar uma empresa, uma cooperativa de transporte alternativo lá em Cajamar. Ela desenhou, Deus deu para ela toda a sabedoria, porque ela era muito inteligente, é ainda muito inteligente. E o meu pai era mais funcional da rua, de fazer acontecer. Mas a minha mãe era a mente brilhante mesmo assim. E montou essa empresa que deu muito certo. Em menos de 3 meses tinha mais de 30 cooperados. E era um negócio muito rentável na época, assim, era algo surreal, assim, como eles estavam ganhando dinheiro. E aí, bem nesse momento, meu pai trai a minha mãe, com uma moça bem novinha, e aí larga a minha mãe, vai morar com essa mulher. A mulher estava fazendo faculdade na Unip, em Alphaville, naquela época, fazendo direito. E aí, meu pai sai de casa e vai morar com ela. Aí, nesse momento, criança, né, eu tinha, acho que 8 anos, eu culpei minha mãe. Aí eu culpei minha mãe, comecei a falar que ela estava errada, porque ela largou meu pai, que não sei o que, meu pai era meu herói. E o meu pai se dando muito bem, assim, financeiramente falando, e a minha mãe não. E aí eu via minha mãe chorando, via minha mãe super, super triste, e eu não entendia por que ela estava triste, porque, pô, na época eu não entendia, mas agora eu entendo, pô, ela criou a empresa, ela planejou tudo para ver uma mulher chegar e assumir o lugar dela, a presidência da empresa, e tomar todos os benefícios que ela sonhou. E o meu pai muito cruel, muito cachorro, muito canalha. Mas na época eu não entendia, eu achava que ele estava certo ainda. E aí eu fiquei. Aí ali começou a loucura. Aí foi bem difícil, eu fiquei bem rebelde nesse tempo, de 8 até 11 anos. Eu agredi a esposa do meu pai, olha, né, nessa infância, nesse momento. Eu agredi muito ela, assim. Ela morava num bairro chamado Colinas da Anhanguera, numa avenida chamada Belmiro Campos Cortez, alguma coisa assim. Eu ia até a casa dela e espanquei ela. Ela era mulher, né? E eu, mesmo sendo criança, eu tinha mais condições de bater nela, assim. E eu bati nela, aí meu pai pegou e brigou comigo e a gente rompeu o relacionamento, eu e meu pai. Beleza, aí nessa eu ficava dando trabalho pra minha mãe, saía de casa, não voltava, demorava dias pra voltar, ia pra casa dos amigos. E aí a minha mãe foi cansando. 11 anos de idade? Não, de 8 a 11? De 8 a 11. Aí quando deu 11 anos, eu lembro certinho, foi quando aí eu já estava ausente do meu pai, o Arthur estava já também na escola, e o Bruno recém-nascido, o Bruno bebezinho de colo, assim, da minha mãe. Aí a gente aí começou a dividir as coisas que meus pais tinham. Meu pai tinha uma casa super boa, minha mãe tinha algum carro, alguma coisa. Teve que começar a vender tudo para ficar com meu pai. E o meu pai cada vez mais. Assim, só que aí nesse momento meu pai também começou a usar droga. Porque também. Além de tudo que ele fazia, ele começou a usar aí ele drogas. começou a usar droga, a beber, e coisa que ele não fazia. Ok. Aí ele começou a perder tudo que ele tinha construído num pouco tempo de empresa, um império mesmo assim. Hoje eu sei, na época eu não sabia contabilizar, naquela época meu pai ganhava em torno de R$3.000 livres por dia, que era uma boa grana. Claro. E aí ele comprou carro, van zero. Quando deu o ano de 2000, ele comprou uma perua que era lançamento, uma Kombi, que ninguém tinha. Depois comprou uma Topic, uma Sprinter. E aí ele foi prosperando. Só que aí ele conheceu as drogas, começou a brigar com a esposa dele, a atual esposa dele, a Viviane, começou a brigar com ela, o relacionamento deles ficou super ruim, e o meu pai aí então começou a definhar. Nessa, meu pai comprou um videogame pra nós, eu lembro certinho. Agora minha mãe já estava morando numa casa de aluguel, num bairro chamado Gaturinho, e comprou um videogame chamado Sega Saturno, que na época era tipo uma coisa muito desejada pelas crianças. Eu e meu irmão ficou a noite toda jogando videogame. E agora eu já estava usando droga. Você tá usando droga? Meu pai mostrou cocaína pra mim.
Então eu cheirei pela primeira vez com o meu pai num rolê à noite, assim, mó loucura, nada a ver. Mas calma. Não, Eu preciso, senão daqui a pouco você já tá indo pra Marte e eu já tô... Não, parece assim, que o pai tá com um amigo de 24 anos, né? Não, Ele a tem- experiência eu lembro certinho como foi essa experiência da cocaína. Antes de entrar na cocaína, deixa eu entender o seguinte. A gente fala muito aqui no nosso canal sobre a criação de filhos e a ausência dos pais. E o fato de que essa ausência dos pais, ou uma presença nociva também, sem saber instruir, pode conduzir para um caminho para outro. Você está me contando até o momento que você teve o contato com a cocaína. Eu quero voltar um pouco para trás. Como era o seu relacionamento com seu pai? Como era o seu relacionamento com a sua mãe? A minha mãe foi super de rebeldia, então eu rompi com ela mesmo, só culpava ela, só xingava, palavrão e tudo mais, assim, muito hostil o nosso relacionamento. E com o meu pai era de admiração ainda nesse momento. Porque você achava que ela tinha sido a culpada. De tudo desse isso. E o meu afastamento. pai estava prosperando, estava com grana, mesmo eu não tendo contato com ele, eu trabalhava de cobrador de lotação na empresa dele, que é o transporte alternativo. Eu ia de cobrador, mas não com ele, com os pirueiros que trabalhavam na cooperativa. Tá, você, nessa época, estudar tinha parado? Nada, já tinha. Eu ia, assim, na escola São Luís mesmo, mas só pra curtir. Pra cumprir mesmo um protocolo lá que era exigido, porque na escola pública, ainda é assim até hoje, frequência faz a gente passar de série. Tá. Não é nota, não é nada disso. Então eu ia lá uma vez por semana pra cumprir alguma coisinha, fingir pro meu pai que eu tava... Eu tenho uma experiência, só pra... que me veio assim à tona. Tem uma avenida que corta esse município até hoje lá, que chama Avenida Tenente Marques, que era itinerário da lotação. Então tava eu, o Gabriel e o Alex. Eu já contei essa história, né, João, pra você dar. Esses são três Os irmãos. meus amigos de sala. Tá Meus bom. amigos de sala. Só pra vocês saberem, que vocês não ficarem malucos aqui, João, ele não clamou por um anjo. Existe Eu não entre sabia nós que tá aqui o João, ele veio lá de Itapetininga para Campinas hoje pra gente gravar esse podcast. Então, em alguns momentos que ele fala, viu, João? É o João que você não tá enxergando, mas ele está aqui entre nós. Volta pra Não cá. tá no além, né? Não tá no além. Nós estamos vendo. Aí esses meninos, né, que estavam ali convivendo comigo e tal, e a gente tava vivendo essa loucura, um dia a gente cabulou a aula e a gente tava nessa avenida e a gente gostava de pegar rabeiro de caminhão. Ok. Nós estávamos os três ali. E eu sabia que se meu pai me visse fazendo aquilo, não ia acontecer nada comigo, exatamente nada. E a probabilidade de meu pai me ver naquela Mínima. situação era maior que a deles, porque os Maior. dois tinham o pai trabalhando em empresas. O meu estava trabalhando na rua também, dirigindo uma das vans que vinha. Ou qualquer outro pirueiro que visse aquilo ia contar pro meu pai. Ok. Então a chance de dar errado pra mim era muito maior, mas eu não tava nem aí. Aí eu olhava pros meninos e eles morrendo de medo. Até que uma buzina, bi, bi, bi. Aí eles não olhavam pra trás. E eu já sabia, pô, é o meu pai, mano. Daí eu tive que simular o medo. Eu lembro como se fosse hoje essa sensação. Eu tive que mostrar pra eles, pô, agora ferrou, porque agora meu pai vai me ver. Só que eu já sabia que não ia dar nada e aconteceu batata. Meu pai me recompensou por aquilo. Meu pai não tinha presença, então quem não tá presente quer dar presente, né? Nossa, e olha aqui, um parênteses aqui. Como até a criança entende que o cuidado, o zelo, a bronca é porque ama. A gente quer ser punido. Hoje eu digo isso, Você como eu precisa. queria um pai que me punisse, eu falo pra eles. Como eu queria, só que na época eu já sabia que nada ia acontecer, porque meu pai tava também totalmente distraído, totalmente perdido. Meu pai tinha acabado de cometer um homicídio naquele período, e vê-lo matar um cara, pra mim foi super bacana. Peraí. Vamos devagar. Calma. Você que está acompanhando a gente aqui, respire junto comigo. Tem um filme chamado Gus Fraba, né? Não é tratamento de choque o nome do filme, mas ele fala Gus Fraba. Respire, vamos lá. Vamos devagar. Mas o que era viver com a sua mãe sem respeitá-la? Quem fazia comida era ela? Eu não ficava em casa, não ficava mesmo em casa. Eu ficava só na casa dos outros e trabalhando de cobrador. Mas não era trabalhar para ganhar dinheiro, era trabalhar só para se aventurar. Porque nos pontos finais de lotação, sempre tinha um bilhar, sempre tinha um fliperama, sempre tinha uma isso coxinha. com 11 anos de idade, de 8 eu a tava 11? totalmente na rua. Porque eu consigo ver isso daí com um adolescente, mas você não era nem... Você era nem Mas pré-adolescente. Mas eu ainda já era. tava ligeirão. Eu e os meus amigos, o Gabriel e o Alex também, ligeiros pra caramba. Não, mas quem dá experiência é a rua. É, Ele totalmente. Tava experiente. Uau. Aí, nesse momento que eu tô lá atrás do caminhão, eu olhei pra eles e falei, pô, agora meu pai vai me xingar, não sei o quê, querendo que fosse aquilo. Era um anseio, mas eu não sabia que era um anseio. Eu não tinha consciência real do que estava acontecendo. Aí meu pai buzinou, ei, moleque, você é louco, meu! Isso aí pode dar
pode dar cagada isso aí, não sei o quê. Ó, não faz mais isso não. Como que você vai voltar pra casa agora? Tá longe de casa. Toma aqui um dinheiro. Aí me deu um dinheiro a mais pra mim comer um lanche com os meninos. E aí eu vou agora, então eu contei isso, eu vou voltar. Como eu comecei a usar droga com meu pai? Calma. Você já colocou um assunto na mesa aqui, que é o seguinte, você viu o seu pai matando uma pessoa? Um pouquinho depois disso. Tá bom. Você só colocou a história, então tá bom, tá bom. Naquele período estava acontecendo. Meu pai estava já envolvido, né, com as coisas. Porque ser pirueiro, ser clandestino naquela época ali. Porque mesmo o transporte alternativo organizado, tinha uma empresa chamada Urubupungá. Lembro dela. Que é uma empresa que é de ônibus e já bem mais forte, sempre estava em conflito. Então tinha uma polícia que chamava MTU, que sempre ficava fazendo blitz, vistorias para ver se estava tudo em dia. Então era uma pressão em cima deles. Era uma loucura aquela vida dos pirueiros e era para nós, para mim, para os meus primos, para o meu primo Willy, para os meus amigos, era a coisa mais maravilhosa que tinha. Pô, eu tinha... Por conta disso, então, eu tinha muito respeito entre os outros meninos. Eu era violento, eu estava super disposto a ir até as últimas consequências da vida. Principalmente por ver o meu pai envolvido em brigas, em protestos, em entrar na... o meu pai tem um apelido, tinha, né? O apelido do meu pai é Paulo Louco. E olha por que ele ganhou esse apelido. Ele, nesse período da vida dele, eu não era vivo ainda, ele trabalhava de motorista de ambulância na UPA, que é uma unidade de pronto atendimento lá de Cajamar, que não tinha pronto-socorro na cidade. Por isso que eu fui nascer em Jundiaí. Ok. Não tinha hospital. Uhum. E aí era Natal, e meu pai foi socorrer um menino que estava ferido. Por alguma razão tinha um bambu na perna do menino. E era bem no Natal mesmo, dia 25 de dezembro de algum ano, que eu não vou saber. Uhum. Ele chegou na UPA e tinha um médico de plantão lá. E ele falou, não, pode levar pra Jundiaí, que hoje é Natal, eu não vou atender. Aí meu pai ficou indignado com isso, levou o menino até Jundiaí. Quando ele voltou, ele quebrou o hospital inteirinho, jogou as macas, os negócios, tudo no Rio. Aí ficou o apelido dele de Paulo Louco. Então, como a cidade era pequena, meu pai era muito conhecido e eu tinha nele um herói pra vida. Então, as brigas dele, toda a loucura que ele tinha, me inspirava a ser como ele também. Eu queria copiá-lo, assim. Então, eu acabei me envolvendo muito cedo nos rolês com ele, assim. E aí, um dia, nós estávamos... Agora eu vou chegar, então, com o meu primeiro contato com a droga. Eu via ele pouquíssimas vezes, agora o meu pai já não tá mais no eixo, ele tá perdendo tudo que ele conquistou, a vida dele tá definhando, a mulher dele vai separar dele daqui a pouco, mas ele já tá percebendo que ela vai separar dele e eu não. Eu ainda tô com raiva dela, tô com raiva dele, mas quero viver a loucura da vida ali. Aí a gente tá numa noite, assim, o meu pai brigou pra caramba, tava bêbado. E aí era hora de dirigir, era uma Kombi azul, nunca vou esquecer, era hora de dirigir, ele não estava com condições de dirigir, ele falou, agora você vai ter que aprender a dirigir. E aí eu peguei, todo com medo assim, tinha aqueles negocinho que fica no meio da rodovia, né, aquelas luzinhas ali, eu ia passando com o pneu assim, ele ficava bravo, me dava uns murros, para, torcheira isso aqui para ver se você fica mais atento. Foi assim, aí ele colocou a farinha, esticou no painel da Kombi e foi a primeira vez que eu cheirei. Aí eu gostei, né? Porque o negócio é muito bom mesmo. Claro. E aí depois fui fumar maconha com meu primo. Então foi o contato com a droga. O primeiro contato foi assim. Agora vamos voltar lá na história do videogame, tá bom? Que vamos é um pouquinho depois. Eu vou tentar amarrar tudo isso aí depois. Aí lá, quando a gente amanheceu jogando videogame. Amanheceu. Isso era no ano de 2000. Amanhecemos jogando videogame. Quando a minha mãe acordou e viu que a gente ainda estava jogando videogame, e eu já estava todo revoltado, rebelde, ela, meninos, eu não acredito que vocês estão jogando até agora. Eu não vou lembrar as palavras corretas. Sei que ela estava muito indignada que a gente ficou a noite toda jogando videogame. O Arthur, muito educado como sempre. Quem é o Arthur mesmo? O meu irmão do meio. Tá bom. Foi pro quarto, arrependido, pediu perdão para ela e foi dormir. Ah, eu agredi ela pela primeira vez. Agredi fisicamente. Eu já tinha agredido ela verbalmente muitas vezes. E aí foi estopim pra minha mãe. Porque minha mãe tava com um bebê recém-nascido, que era o Bruno. Divorciada, passando maior dificuldade. A minha mãe não aguentou. Pegou o Bruno e o Arthur e, pum, sumiu. Sumiu. Exatamente sumiu. A minha mãe sumiu. Depois de 3 dias eu fui descobrir que ela tava em Itapetininga. Foi ela, o Bruno e o Arthur pra Itapetininga. Por que a gente descobriu? Porque depois de 3 dias ela fez contato pedindo para que meu pai levasse a mudança pra Itapetininga e me levasse também. E aí, nesse momento, eu não quis ir pra Itapetininga, e aí eu fui ficar em situação de rua. Quantos anos você tinha? Agora, 11, 12 anos já. Aí eu fui pra situação de rua. Aí eu já tava bem louco já,
Rapaz. Aí o meu pai também agora tá começando a perder tudo que ele tinha também. Já era a mulher. Agora a mulher separou dele. Aí meu pai tá dormindo na van. Meu pai tá dormindo na van, não tem contato comigo. Eu fiquei em situação de rua uns 15, 20 dias. E a minha mãe sofrendo lá em Itapetininga. Só que eu não tinha contato com ela. Aí depois de 2 anos, eu fui pra Itapetininga só pra vê-la. Aí quando minha mãe lá em Itapetininga já meio estabilizada, mas morrendo de saudade de mim, querendo que eu fosse morar lá, e eu não queria. Nisso eu tava morando já com o irmão do meu pai que me acolheu, o Geraldo, meu tio, que morreu recentemente. Ele me acolheu, eu fui morar com ele, aí ele era muito louco também, a gente bebia junto, a gente fazia tudo, a vida junto. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, até que em 2003 eu fui pra Itapetininga, porque eu já não tava aguentando mais, eu já tava... Eu sou um cara de datas. 2003, quantos anos? Pô, Ele 14. Você é de 87, né? 14, 15 Você anos. tinha uns 14, 15? Tá bom. É isso? Se Vamos colocar fazer a 14, conta? 15, eu tô feliz. Não, mas né? vamos fazer a conta mesmo pra ver se é isso. Eu nasci em 87. Eu sei que é 2003 porque foi a primeira vez que eu gravei o rap daí. Ó, 97 você fez 10, com mais 3 aí deu 2000, 13. 16 anos. Se foi 2003, 16, né? Eu faço aniversário em dezembro, 15 anos mais ou menos. Tá. Eu tava lá em Itapetininga agora. A minha mãe morava num bairro chamado Vila Mazei, já tava... Bom, é que parece assim, você vai pulando 5, 6 anos com facilidade incrível. Dos 11 aos 15 anos você viveu Essa loucura de vida ali. situação de rua durante um período, morou com o seu tio, que também era da correria, o cara estava fazendo um monte de coisa. Nessa época a gente está falando de como você vivia, você trabalhava com o quê? Eu não trabalhava. Daí eu já também não tava estudando. Você não estudava, não trabalhava, fazia o quê? Eu ficava com eles na cooperativa. Na cooperativa? Lotação, ficava. Eu lembro também, nesse período, olha só que loucura isso. Isso é a maior das irresponsabilidades. Meu pai e o meu tio bêbados. O William, que era um pouco mais velho que eu, o William nasceu em 86. O William já sabia dirigir muito bem, pegou a van e eu fui de cobrador, ele de motorista, e a gente ganhava dinheiro assim, fazendo itinerário e os... Então, você trabalhava na van. E os passageiros entrando ali e tal, e a gente conseguiu uma moedinha, mas não era pra necessidade, era só pra viver cada dia, uma loucura de cada dia, assim. Foram muitas coisas, né? Nesse período também, eu lembro de uma vez que a gente foi para um sítio, num bairro chamado Ponunduva, minha mãe longe, que é a cicatriz que eu tenho aqui, ó, na testa. Nós estávamos num sítio assim, e meu pai comprou um velho barreiro, rezou um Pai Nosso pra gente almoçar, lembro certinho disso, assim. Ele rezou um Pai Nosso, e aí a hora que ele foi tomar o velho barreiro, não tinha um limão. Vamos procurar limão. Eu, o meu pai, o Arthur já estava nesse dia, só a passeio, porque era um dia que ele veio visitar a gente, e o meu primo William. Fomos os 4 procurar um limão, naquele bairro de sítios, não tinha casa. Aí um pouquinho distante assim, achamos um pé de limão. Só que tinha uma cerca que dizia que aquele pé tinha dono. A gente pulou a cerca para ir lá pegar o limão no pé. Quando a gente estava saindo, os donos, que eram uns trabalhadores bem fortões assim, ó, começou a gritar com a gente, vocês estão roubando, e a gente estava totalmente distraído, né, na vida. Você rouba mesmo, e se você quiser, demorou. Aí os caras, mas bateu tanto na gente, só meu irmão que não apanhou. O Arthur, porque o Arthur ficou no cantinho, vendo tudo aquilo acontecer. Meu pai apanhando de um lado, eu apanhando do outro. O cara deu uma paulada na minha testa, assim, ó. Rasgou a minha testa. Aí eu fui pro hospital. Ó, tudo menino, né? Tudo menino. Mas isso já em Itapetininga? Não, em Cajamar ainda, em Cajamar, com o meu pai. Eu só tô contando coisas que eu lembro aqui agora vamos lá. Nesse período. Volta, você tá chegando em Cajamar. Já tá com seus 15 anos de idade em Cajamar. Chegando em Itapetininga. Chegando em Itapetininga. Aí a minha mãe tá numa rua chamada Antônio Ribeiro dos Santos, número 151. A minha mãe já tá pouco mais... A memória dele chega a ser criminosa, né? Sim, de lembrar o nome de rua. Mas eu esqueço o tempo. Número eu não consigo. Pra algumas coisas são boas. Aí minha mãe tá morando lá já, tá um pouco mais estabilizada, tá trabalhando numa empresa de cadernos chamada Sul-Americana. Só que agora eu tô viciado, né? Então eu tô usando droga, eu tô muito mal já. Só que agora eu não tenho mais pra onde ir. Minha mãe conseguiu me trazer pra Itapetininga. Foi ela que me buscou. E eu tô lá com a minha mãe. Aí agora eu tô dando muito trabalho pra minha mãe. Muito mesmo. O tempo todo trabalhando a mente da minha mãe. Aí, como eu tava usando muita droga, então a agressão a ela era recorrente. Quais eram as drogas? Maconha e cocaína. Tá. Maconha e cocaína. E bebida. Comecei a beber corote em Itapetininga. Tá. Corote seria? Corote é uma bebida de fácil acesso, assim, que é a piorzinha, assim. É um tamborzinho.
É um tipo de um pinga, né? barrilzinho, É um tipo de pinga. aguardente. É um álcool puro, assim, uma coisa horrível. É uma pinga de má qualidade. É esses que os caras que estão em situação de Sim, rua bebem sim, até hoje. É horrível. Aí eu tô lá no corotinho, vivendo uma vida totalmente... Aí eu comecei a infernizar a vida da minha mãe pra ir lá buscar o meu pai em São Paulo. E você batia na sua mãe nesse período? Bati algumas vezes, mas Não era era- recorrente, não é todo dia. Mas assim, de quando em vez eu agredia ela. Tá. Aí uma dessas agressões, que aqui é bem importante a gente saber disso, que aqui tá começando a chegar próximo de Deus Alcançar aparecer pra você. mim. Aí a minha mãe pediu pra eu vestir uma blusa, eu surtei, bati nela. A minha avó, religiosa, católica, olhou pra Vilma, falou assim, pra filha dela, né, que é minha mãe, Vilma, pelo amor de Deus, desiste desse menino, até quando você vai aguentar ele? E a minha mãe também, católica, naquele momento, fala, jamais eu vou desistir. Eu tenho certeza que ele vai ser um pregador do evangelho. Falou pra minha avó isso. E eu infernizando a minha mãe pra ir buscar meu pai em São Paulo. E isso já é ano 2005. No começo de 2005, eu, por muita audácia, assim, fui fazer um assalto. Minha mãe foi pra São Paulo tentar buscar meu pai, eu fiquei em Itapetininga. E no centro de Itapetininga tem uma barraca de jornal, assim. Peguei uma arma que a gente chama simulacro, não é uma arma de verdade, e fui fazer um assalto. Por uma situação que eu estava vivendo lá, eu precisava de um dinheiro, precisava arrumar o dinheiro, e eu fui fazer um assalto. E aí, quando eu desci, assim, no centro do táxi, né, que em Itapetininga, o táxi na época era R$1, então era o transporte mais barato, melhor do que ônibus, melhor do que tudo. Peguei o táxi, fui pro centro da cidade, fui até um posto de gasolina para assaltar, não tive coragem, porque os frentistas eram muito grandes. Eu falei, não vai, aqui vai dar errado. Aí eu ficava olhando vários comércios e não tinha coragem. Até que eu vi essa barraca de jornal, uma senhora no caixa. Falei, vai ter que ser ela mesmo. Aí anunciei o assalto, coloquei a arma na cabeça dela, peguei o dinheiro dela. Aí quando eu tava saindo, sei lá por quê, eu pedi desculpa pra ela. Falei, desculpa, eu tô fazendo isso com a senhora, mas eu preciso desse dinheiro. Peguei o dinheiro e saí correndo, entrei no táxi e fui pra minha vila, que era bem distante do centro, na periferia. Beleza. Fiz o que eu tinha que fazer com o dinheiro, dei para as pessoas que eu tinha que dar o dinheiro, não fiquei com dinheiro nenhum. E nessa época eu ficava frequentando a casa de um amigo para jogar videogame. Esse seu foi o primeiro assalto? Foi o primeiro. Tá. Assalto, sim. Tá. Furto, eu tive que fazer vários, assim. Sim. Eu gostei disso. A adrenalina Sim. é muito boa. Sim. E aí, no outro dia, a polícia lá, porque foi reconhecido o cara que estava na frente da barraca, sabia onde eu morava, sabia quem eu era e contou tudo para a polícia. A polícia foi lá, me pegou. Eu apanhei muito da polícia nesse dia, apanhei muito, muito mesmo. E aí eu fui conduzido até o DP sem camiseta e sem chinelo. Eu tô contando esses detalhes porque para mim foi muito marcante. Aí eu tô lá no DP, fiquei das 7 da manhã detido até as 16h30, assim. Quase fechando o plantão, chega a senhora para reconhecer. Para me reconhecer, para ver se era eu mesmo e tal. E aí nessa hora eu já tô num pau de arara, assim, que eles falam, né? Eu tô algemado assim, eu fiquei o dia todo, assim. E bem em cima, assim, tinha um cacho de abelha que ficava me atazanando. E eu ficava com medo mais da abelha do que da polícia, de ser preso, de tudo. Eu tava ali algemado o dia todo. Ô tortura do caramba. Beleza, aí chega a senhora pra me reconhecer. Aí ela pega, olha pra mim e fala, foi ele mesmo. Mas eu não quero abrir BO contra ele, não quero dar prosseguimento nisso. Já conversei com meu filho, daí o filho dela pede um momento pra falar, eu quero falar com ele. O filho dela é policial. O filho dela era O policial. Tava de plantão no dia e no dia anterior, quando eu fiz aquilo, ele tava de folga. Porque todos os dias de plantão, exatamente naquele horário, ele vai lá. Ele falou pra mim, todos os dias à tarde, eu passo lá ver a minha mãe. E eu ando armado, eu sou polícia. Se eu tô lá Você e seria vejo morto. você indo fazer isso com a minha mãe, você virou as costas, eu ia atirar em você. Então, menino, aproveita essa chance que a vida tá te dando e vai mudar de vida, menino. Porque, olha aqui onde você tá. Entregaram você tem que agradecer a Deus, a minha mãe, porque minha mãe não quer continuar com isso. Então, menino, olhou bem no meu olho e falou, aproveita essa chance. Aí me tirou a algema, eu assinei, né, o que estava acontecendo ali, a liberação. Como era distante da cidade, então eu descalço, Sem sem camiseta e começou a chover. Daí eu pensei, poxa vida, não tem um amigo aqui. E eu fiz tudo o que eu fiz para socorrer uns amigos.
O dinheiro que eu peguei era para levar para uns amigos. Não era dívida sua? Era Não, dívida era deles? dívida nossa, era envolvimento nosso, ali Sim. era coisa nossa. E eu tenho essa ideia de ser Tamo junto. intenso no que eu tô fazendo. E eu fiz isso por eles. Daí, naquele momento, que agora eu sei dessa palavra, mas na época eu não sabia, uma metanoia estava acontecendo, uma mudança de mente. Naquele momento, eu falei, puxa vida, eu podia estar morto agora, eu podia estar mal pra caramba... E eu não tenho ninguém, eu tenho só minha mãe que tá tentando buscar o meu pai, não sei o quê, papapá, papapá. Ali foi um gatilho para eu começar a pensar. Eu nunca tinha parado para pensar em como tava a minha vida, mas naquele dia, assim. Aí eu falei, pô, eu vou parar de usar droga, meu. Eu não vou mais usar droga, não vou mais usar droga, não vou mais usar droga. Aí fiz um combinado com meus amigos. Falei, por favor, não me dê droga, mano, não me dê droga, não quero mais usar. Vou voltar pra escola, vou arrumar um emprego, vou começar a minha vida, meu. E aí, não consegui. Aí passou um tempinho... Eu usei droga de novo. Assim, mas tipo questão de dias, assim. Uhum. Aí, beleza. Aí, quando tava chegando, sei lá, acho que maio ou junho de 2005, teve um evento de rap na nossa quebrada, assim. Um evento muito maravilhoso. Foi um grupo daqui de Campinas, na verdade, Hortolândia. Um grupo chamado Realidade Cruel. Foi pra lá pra cantar lá. E aí, beleza, eu bebi muito nesse dia, bebi muito. E quando eu acordei, eu tava do lado de uma menina. Nós dois, assim, eu não sabia dela, ela não sabia de mim. E aí o nome dela era... E aí ela... Oxe, o que eu tô fazendo aqui? Não sei o que, eu também não sabia dela, só que a gente tinha ficado. E eu amei ela. Amei, foi a minha primeira namorada, assim, eu gostei dela. E aí eu quis conquistar ela, só que aí ela tinha uma condição de financeira muito boa. Não sei o que ela estava fazendo naquele rolê, até hoje eu não entendo como ela foi parar lá, mas ela foi parar lá. E aí depois que a gente pegou um contato, comecei a ficar com ela mais vezes, ela me convidou para ir na igreja. Que era um evento de um grupo chamado Rap Sensation, que é um grupo cristão de rap. E aí, na rua Padre Albuquerque, número 515, que é a igreja que convidou, que é a Igreja Batista Memorial. Lá em Tapetininga. Aí eu bebi muito, porque pra mim show de rap, eu não imaginava que era um show cristão de rap. Ela só me falou que era um show de rap na igreja. Chapei, tava muito mal, fedido pra caramba, porque nesse tempo minha mãe tava em São Paulo buscando meu pai. E já tinha acontecido tudo isso. Aí eu tô lá, participei do culto. Era uma quarta-feira de julho de 2005. Participei do culto. No finalzinho do culto, o pastor Isaías Cristal, pregando sobre Apocalipse 3:20. Ele faz um apelo lá dentro da igreja, do templo, né? Porque quem me levou para a igreja, tipo, que foi me buscar lá fora, foram as pessoas que eu já te falei, que é a Maria José, hoje é minha esposa, e o Cello, que era o organizador do evento. Quem que é? Maria José? Maria José se tornou depois a minha discipuladora, que foi me acolher lá fora na rua. Ela viu que eu tava lá e como a igreja tava organizando aquele evento, era papel delas, né? E a Priscila também. Então todo o pessoal que tava meio acanhado do outro lado, que não tava querendo entrar, ela ia lá buscar. E eu tava do outro lado bêbado já. Dela, meu amigo, vamos lá, a gente fez o show de rap pra vocês. E ela me deu um abraço tão maravilhoso, a Grace... Tava junto, mas não me abraçou, e a Priscila me abraçou. Desculpa, a Grace hoje é sua esposa. Minha esposa. Na época ela já era da igreja? Já, a Grace tá na igreja desde o ano 2000. 5 anos antes de mim. Na Igreja Batista Memorial, mas a Grace cresceu no lar cristão. Ele conta esse detalhe de que ele estava acanhado para poder entrar na igreja. Eu acho muito importante isso, porque ele falou assim... eu estava todo fedido, eu estava numa condição terrível, mas a Maria José foi lá, insistiu e me abraçou. Mas eu estava uma condição muito ruim. Quando eu tive o privilégio de conhecer a Maria José, eu conheci o instrumento que Deus usou para acontecer isso. Ela foi usada e ela fala para mim assim, ele fala para todo mundo que ele estava fedido, que ele estava ruim. Eu não senti nada. Eu não sei por que ele fala isso. Ou seja, Deus fazendo um milagre em todas as vidas ali envolvidas. E eu tive o privilégio de conhecer esse instrumento de Deus. Por isso que muitas vezes eu falo para as pessoas, não pensa, faz. E eu quis dar esse parênteses porque ele nos apresentou, né, numa ocasião que estávamos juntos e foi muito legal conhecê-la. Assim, e parece que é um detalhe, só que esse detalhe fez você entrar. Ela foi me buscar. Era um simples detalhe que poderia ter mudado tudo. Deus ganhou um corpo e me deu um abraço, né? Deus me abraçou. Exato. O envolvimento, ela interferiu na vida dele. Então, esses comentários, não é a primeira vez que você fala isso, e eu quero dar ênfase. Deus ganhou o corpo
e me deu um abraço. O que aconteceu? Naquele momento, Deus, através da própria Maria José, ali representado através da Maria José, abraçou você dizendo, olha, eu quero você. E aí foi uma sequência de abraços, porque daí quando a gente atravessou a rua, Ana Priscila Lacerda tava toda de branco, que ela era manicure, pedicure, sei lá, e ela tava toda de branco, me abraçou também, e aí eu fui ficando naquele evento, no culto, e aí eu acho que o efeito da bebida, da droga foi passando, até que no finalzinho, assim, o pastor Isaías, no 3:20, né, esse que estou à porta e bato e tal, fez um apelo, e eu estava no fundo, eu lembro certinho de eu atravessar todo aquele caminho, assim, para ir até lá na frente, aceitar, né, publicamente o Cristo que estava me salvando naquele momento. E ali foi o último dia que eu bebi, a última vez que eu usei droga. Foi ali, naquele dia. Aí eu dei a minha vida para Jesus e eu senti mesmo a presença. Hoje eu sei que é do Espírito Santo, mas na época eu não sabia. Eu senti muito assim e me rendi mesmo e me entreguei. E aí eu olhei para e falei, é aqui que você vive? Então é aqui que eu vou viver com você. E aí nós ficamos juntos, de julho de 2005, fomos namorando, e aí eu consegui um trabalho. Olha só como é rápido as coisas. Espera, né? só deixa eu preciso fazer essa intervenção. Nesta igreja está a sua atual esposa, mas você, na verdade, naquele momento... É ela que me levou, e namorou com a... Até dezembro de 2005, e aí eu já vou chegar lá. Tá, então alguns meses você se namorou com ela. Tá, agora peraí, só antes de evoluir para isso daí. Durante esse período que você namorou com a... Você teve contato também com a Maria José e também com a... Com a Grace. Beleza. E com o Cello, que é muito fundamental na minha vida. Cello. Marcelo Henrique, que hoje é psicólogo. Na época ele era estudante de psicologia. E por que ele era, naquela época, o que ele fazia? Na época ele era MC de rap, organizador do evento e presbítero da igreja. Ok, beleza. O Cello. Beleza. E aí... Detalhe, a Maria José já naquela época, ela era uma viúva, novíssima, acho que uns 35, 37 anos, com 4 filhos. O Eudson, Wesley, a Aline e a Paula. Uma pessoa que se dispôs diante de Deus e não estava centrada no próprio sofrimento que existia, que poderia ser legítimo, mas ela estava servindo. E é super ela era importante isso para a igreja. líder de um ministério com crianças, ela lutou muito pelas crianças. Mais tarde o meu irmão vai aceitar Jesus numa salinha com ela, o Bruno, no Geração Futuro. Enfim, aí eu tô ali nesse primeiro movimento da graça na minha vida, e eles eram muito rápidos, a igreja foi muito rápida comigo, porque logo em seguida eu consegui um trabalho numa lavanderia, numa empresa que faz calça jeans. Comecei a trabalhar registrado, aí eu acho que eu já tinha 16 anos, eu acho que é isso, né? 16 anos. Aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, larguei mesmo as drogas, o Cello me acolheu na casa dele. Olha que lindo que ele fez também, porque a minha mãe estava onde? Em São Paulo, com meus 2 irmãos, tentando trazer meu pai, porque foi meu pedido para ela, vai buscar o meu pai. Só que quando a minha mãe vai, a gente não tem celular, o único contato nosso era um orelhão público no meio do bairro, que era tipo para todo mundo usar, um era secretário do outro, assim, era muito legal isso. Minha mãe ligava, e o Diego, porque ela não me chama de Bob até hoje, e o Diego, onde tá o Diego, onde tá o Diego? Aí a minha avó, que estava mais próxima a mim, mas morava numa outra casa, dava notícias poucas também do que tinha de mim, e aí o Cello me convidou para morar na casa dele. Já assim, ó, aceitei Jesus, no outro tempo, assim, já consegui um emprego, fui morar na casa do Cello. Então eu ia em todos os cultos, todos. De segunda a segunda eu estava lá dentro daquela igreja, vivendo tudo que eu podia viver, conhecendo tudo que eu podia conhecer. Aí a Grace e o Cello começou a dar um estudo da Bíblia para mim, que chamava 7 Passos, que é baseado no Rick Warner aí. E ele começou a me ensinar, e eu fui me apaixonando por Jesus. O Cello namorava uma menina chamada Luara, a Grace namorava um menino chamado Júnior, e eu namorava e no culto comigo também e tal. Quando chega dezembro, eu já tô apaixonado por Jesus, eu tô começando a descobrir o que é vida cristã. Só que eu não sabia ainda o que era pecado. Eu não sabia. Eu estava aprendendo a graça, mas eu não sabia o que era pecado. E aí eu perdi minha virgindade. Depois de um culto. Nós fomos para Sorocaba. Peraí, isso, você está falando que você perdeu a sua virgindade, mas você, mesmo tendo vivido toda essa vida louca... Eu nunca me aproximei de mulher, porque a minha vida era só droga, violência e loucura. Eu fiz coisas só no meio da loucura, da bandidagem mesmo, assim. Nunca tinha saído com uma mulher. Eu tinha beijado meninas, fiquei com bastante meninas, mas nunca cheguei a fazer sexo com nenhuma das meninas. Aí, como
fiz? E aí eu falei, eu vou casar com ela é a mulher da minha vida, agora eu tô na igreja, ela vai ser a minha mulher para sempre, não sei o quê, tava muito apaixonado nela. E a minha vida, naquele momento, era também para impressionar ela. Mesmo eu tendo tido uma experiência real com Deus, eu estava sendo transformado por Deus, eu estava com interesse das coisas de Deus, eu tinha parado de usar droga de forma radical, que os meus amigos não conseguiram e outros não conseguem até hoje. Eu não precisei de tratamento, eu não precisei de luta nenhuma, não teve mais vontade. É incrível isso. Mas você falou uma coisa que faz muito sentido. Você viveu, você se internou na igreja. Sim, com certeza. As companhias, você mudou tudo. A minha casa de recuperação era você mudou, você ficou na igreja. E aí, como esse movimento foi muito intenso, os líderes descobriram que eu fazia rap. Então, em meados ali de novembro do ano de 2005, a minha mãe desce na rodoviária de Itapetininga, que é na mesma rua da igreja, Padre Albuquerque. Então, só que é lá em cima, número 1000 e pouco. E a minha mãe desce de a pé para ir para Vila Mazém. Quando ela tá passando na frente da igreja, ela ouve uma voz. E ela entra. Quando ela entra no culto, quem tá cantando o rap lá no púlpito? O filho dela, que ela falou que ia pregar o evangelho. Aí a minha mãe se rende. A minha mãe começa a chorar. Aí eu vejo a minha mãe, eu começo a chorar também. Aí eu corro até ela para pedir perdão para ela. Seu filho nasceu, seu filho nasceu, seu filho nasceu. Me perdoa, mãe. Como ela não ia perdoar? Ela já tinha perdoado, na verdade, né? Ela já tinha perdoado. Mas ali foi a chance que a gente teve de se amar. Minha mãe ficou grata com essa igreja. A minha mãe não acreditava. A minha mãe não acreditava que o filho dela estava na igreja agora, cantando rap para Jesus. Era a maior realização da vida da minha mãe aquilo. Daí eu voltei a ter mais afeto com a minha mãe. Até hoje a gente tem ainda algumas coisas, mas ali a gente começou a ter mais contato e a minha mãe ficou muito feliz de me ver naquela situação. Agora eu estava morando na casa de um crente, ela ficou muito feliz de me ver morando lá. Aí eu voltei, né, eu estava trabalhando, estava indo para a igreja, e aí o Tiago me deu esse livro, do Salmo 23, do Max Lucado. Estava muito apaixonado por Jesus. Até que, em dezembro, no dia 31 de dezembro, eu já crente, né, agora já apaixonado mesmo por Jesus, com muitas convicções, inclusive letras novas de louvores a Jesus. Eu tinha gravei um rap para Jesus pela primeira vez em 2005, que eu fiz tem uma música muito antiga na igreja evangélica que é Cantarei Teu Amor para Sempre. Aí eu coloquei um rap no meio ali e gravei, foi muito legal essa experiência. Aí eu ia nos lugares fazer evangelismo, através do rap. Os pastores da igreja tinham orgulho, né, de ver tudo isso acontecendo. E aí a gente chamava as pessoas para ir na igreja. Eu ia ter um material de evangelismo que chamava 4 Leis Espirituais. Eu usava esse material para evangelizar até o poste, assim. Eu estava tão apaixonado por Jesus, até que no dia 31 de dezembro, a Grace descobriu que o namorado dela tinha uma relação homoafetiva e traiu ela com outro homem. E aí isso acabou com a vida dela. O Cello também, a namorada dele tinha uma relação homoafetiva e traiu ele com uma outra mulher, tudo ao mesmo tempo. E ela decidiu terminar comigo, do nada, assim. Eu tinha acabado de fazer uma loucura por ela, tinha feito um negócio, loucura mesmo. Fui até Santos ver ela, que ela estava passando, como ela tinha uma casa na praia, ela foi passar o final do ano lá com a família dela. E ela nunca tinha me apresentado para os pais dela. E já fazia quase 6 meses que a gente estava namorando. E ela nunca me apresentou. O pai dela. Eu ia até a frente da casa dela para deixá-la, mas ela não tinha coragem de me assumir pros pais dela, por causa da condição financeira, tudo. Eu fui saber disso só depois, né? E aí ela pegou e falou, o Espírito Santo falou para mim que a gente tem que terminar. Por quê? Porque a gente estava tendo constantemente relação sexual. E aí, na cabeça dela, aquilo era um pecado, e eu não sabia ainda, não entendi. Aí foi um momento bem difícil daquele momento. Aí a Grace parou de me dar o estudo, porque ela também começou a enfrentar um afastamento por causa do namorado dela. O Tiago, como eu morava na casa dele, o Tiago continuou insistindo em mim ainda. E continuamos. Aí eu vivi um momento muito sombrio, que foi a separação. Porque na minha cabeça ela tinha que ser minha esposa, pô. Namorei com ela, perdi minha virgindade com ela. Aí comecei a enfrentar umas crises emocionais assim, mas não abandonei Jesus. Aí no dia 2 de abril foi o meu batismo. Aí a Grace foi ver, né? Lógico, foi me ver batizar. Aí eu olhei pra Grace assim... Foi ver, não era aquelas piscinas batismais. Você foi... nós fomos pra uma chácara. Tá, a igreja alugou uma chácara, nós fomos pra lá. O pastor ainda que me batizou era o Isaías. Logo depois do meu batismo ele teve que sair, veio outro pastor daí pra cuidar da gente. Aí a Grace olhou pra mim, eu olhei pra ela, mas só ficou assim.
A gente foi só intensificando a nossa amizade. E a Grace também muito maravilhosa no sentido de evangelizar. Ela era integral pela igreja, a igreja remunerava ela, porque ela é intérprete de Libras, então ela evangelizava os surdos. Entendi. Então ela vivia só... Ela é como se fosse uma pastora de surdos, mas não era pastora oficialmente, porque não podia ter pastora. Era um líder leigo que trabalhava para a igreja. A igreja remunerava ela, e aí a Grace vivia mesmo assim o evangelho, assim, eu fui acompanhando ela, tentando esquecer, mas não esquecia. E foi passando o tempo. Depois de 2 anos, aí agora já estou vivendo toda a força do evangelho, já estou apaixonado mesmo, vivendo o evangelho. Minha mãe, super envolvida agora, também se converteu a Cristo. O Arthur aceitou Jesus e está comigo na igreja. E o Bruno está crescendo no geração e o Bruno aceita Cristo. Então está toda a nossa família ali, só faltava o meu pai. Aí o meu pai em Itapetininga continuava. Teu pai voltou para Itapetininga? Minha mãe conseguiu trazer o meu pai, só que não morava junto. E como é que ele via tudo isso acontecendo? Até hoje eu não entendo. Porque daí meu pai oscilava. Meu pai conseguiu um emprego, trabalhava um tempo, daqui a pouco voltava para as drogas. E a gente sofria muito. Uma das experiências que eu vivi com meu pai já convertido, eu lembro como se fosse agora isso. 2006, ano de Copa do Mundo. E os jogos eram de manhã, naquela Copa. Então a empresa que eu trabalhava liberava a gente para ir assistir o jogo em casa. E era bem pertinho a minha casa do lugar que eu trabalhava. Já não estou mais ali com o Cello, já saí da casa do Cello, voltei para casa da minha mãe. Minha mãe está super feliz, eu estou ajudando minha mãe, eu ajudo nas tarefas de casa. Agora eu tenho responsabilidade, eu estou brilhando, porque eu quero ganhar minha mãe para Jesus, eu quero ganhar meu irmão para Jesus. E aí meu irmão está vendo Jesus através da minha vida, minha mãe está vendo Jesus através de mim, só que meu pai ainda não. Aí eu lembro certinho, eu cheguei em casa, meu pai estava bêbado. E falando, agora você tem a sua vida, né? Agora tá tudo bem pra você. E eu? Que você destruiu a minha vida. Eu não tenho mais esposa. Você foi lá, você batia nela. Ela largou de mim por causa de você. Você sabia disso? Você sabia disso que minha vida acabou por causa de você? Não sei o quê. Aí meu pai pegou um facão e começou a querer dar facãozada em mim, assim. Aí ele batia de lado, a minha mãe chorando. E eu falava, mamãe, fica tranquila, porque agora quem cuida de nós é o papai do céu. Fica tranquila. Outrora eu reagiria. Claro. Eu ia brigar com meu pai, como muitas vezes a gente saiu no soco. E minha mãe presenciou muitas vezes isso. Agora minha mãe vê o pai do céu cuidando da minha reação e eu podendo... O que já era algo sobrenatural. Né? Domínio próprio só pode ser do Espírito Santo, domínio próprio. E aí eu tô ali com o meu pai calmo, sereno e tranquilo, como diz a canção. E o meu pai, percebendo aquilo, desiste de querer me agredir e se rende. Eu falo, o que aconteceu com você, menina? E aí meu pai começa também a ter um processo de transformação. Mas o meu pai vai perder a vida dele, ou ganhar a vida dele, recentemente numa casa de recuperação. Então morreu enfrentando o problema com a droga. Morreu enfrentando. O processo de conversão do seu pai começou ali. Ali. E foi terminar agora recentemente, quando ele morreu. Batizado já. Ele oscilou, servo de sim, Cristo. Depois da fé, ele vacilou bastante. Mas, mas aí já entra a doença especificamente. Né? A droga como uma doença, mas o alcoolismo como uma doença. Mas nós pudemos viver bons momentos. Quem batizou meu pai foi meu irmão, o Arthur. Olha que legal. Porque o Arthur também se tornou um cristão, né? Vive com toda intensidade o reino de Deus. Então quem batizou meu pai foi meu irmão. A gente pôde viver muitos momentos bons. Meu pai, quando eu tive o desejo de ir para a África, meu pai foi um dos que mais lutou para eu poder conseguir recursos. Meu pai me apoiou muito. Lógico que aí nas oscilações dele, ele fez a gente sofrer ainda. Esse último momento da vida dele, eu não estava perto dele. Eu pude perdoá-lo e ser perdoado por ele uns dias antes, porque foi muito interessante isso também. Eu fui para São Paulo para ter um momento lá na comunidade com o Ariovaldo Ramos, e o Ari me chamou de canto, já tinha acabado o culto, a gente estava conversando, o Ari pegou e começou a contar a história dele com o pai dele. Ele falou, aí você precisa ir lá para Itapetininga agora, vai lá, fala pro seu pai que você ama ele, fala pro seu pai que você quer ver ele bem, e pede perdão também pro seu pai, pelas coisas que ele acha que você é culpado. Se reconcilia com o seu pai, porque o seu pai vai morrer. Ele falou desse jeito pra mim. Sim. Passado alguns dias, meu pai some, vai pra uma casa de recuperação, que o Milton Nery levou meu pai, um amigo, levou o meu pai. Aí no dia da morte do meu pai, ele sai da casa de recuperação pra ir para o centro, pra ir no dentista. Junto com os líderes lá da casa, ele passa na minha casa e ele fala assim pra mim, meu filho, não faz o que seu pai fez. Nunca separe da Grace.
Não troque a Grace por nada desse mundo, porque eu troquei a sua mãe pela Viviane. Olha onde eu tô. Longe dos meus netos, longe de você. Tô lá naquela casa de recuperação. É legal, mas não é lugar pra ninguém aquilo lá. Pelo amor de Deus, cuida da sua vida. E eu, naquele momento, não pude recebê-lo. Eu não deixei ele entrar em casa. Putz, isso dói no meu coração, porque eu fiz tantas vezes isso, de acolher ele em qualquer circunstância, mas naquele dia eu tava com pressa, não abracei ele, não beijei ele. Ele só olhou, me falou essas coisas do lado de fora, assim, da calçada. Eu do lado de dentro da garagem. Dei tchau pra ele, ele entrou no carro da casa de operação e foi embora. Aí naquele dia o pastor da casa me ligou e falou, ó, vem ver o seu pai, que seu pai partiu pra Jesus. Aí ele me contou como foi. Meu pai tava no culto, a casa é bem pequenininha, e ele começou a dormir na hora da pregação, roncando muito alto. Aí o pastor pediu, Paulo, você tá atrapalhando, não sei o quê. Aí o Paulo falou assim, posso dormir então lá na cama? Que era no mesmo ambiente, assim, só saiu da cadeira e foi pra cama. E a pregação continuou, e o Paulo parou de roncar, dormiu suave e nunca mais acordou. Quando eu fui ver, ele tava sorrindo. Eu falei, não é possível, você tá enganando. Dei um beijo nele, acorda, Paulão, tá louco, mano? Você tá louco, você tá louco? Daí ele não acordou, né? Ele já tava com Jesus. Eu tenho uma coisa muito boa para te dizer. Aquele abraço que você não deu no seu pai, você vai conseguir dar ele ainda. Amém. Amém. Essa é a coisa boa, essa é a coisa certeza. boa. Ruim seria se você não tivesse dado esse abraço e ainda não pudesse ver o seu pai no futuro. Aí isso aqui é a coisa. Vou vê-lo. Eu não sei se a gente interrompeu, mas você não contou o episódio que o seu pai cometeu um homicídio, contou? Ah, foi lá Porque atrás, ele foi preso? Ficou 20 e poucos dias preso. Aí, como a esposa dele era formada em Direito, né, pela Unip, então ela estava toda preparada para criar um álibi lá. Porque foi assim, ele estava no bar, teve uma briga de bar, ele estava muito bêbado, e ao sair do bar, bêbado, com a perua, ele atropelou um cara, um crente. Entendi. E ele passou por cima do cara, daí ele voltou, atropelou pela segunda vez, desceu pra tentar ver o que estava acontecendo. Na hora que ele desceu, a pessoal veio, né, pra bater nele e tal. Ele Mas então fugiu. não Entendi. Foi um acidente, né? Acabou. As pessoas que estavam lá falam que ele saiu e viu o cara. Foi o culposo, né? Não foi o... Ele disse que ele viu o cara e tal. Sim. Aí ele ficou 20 e poucos dias preso e aí conseguiu liberdade e cumpriu medidas assim, tipo, Sim, pagou cesta básica, sim. essas coisas assim. Você, efetivamente, na sua história, você só... Mas só um parênteses. Hoje eu entendo que foi assim, mas na época, meu pai era um matador. Sim, porque sim. aquilo era uma ostentação. Sim. Na época eu queria mostrar pra todo Sim, mundo. Agora eu entendo que não tem nada Até, disso. na verdade, assim, você dá ênfase para aquilo que você quer, óbvio. Naquele né? momento, óbvio. Você vê, né, Rony, que também foi uma ênfase da nossa conversa, quando eu falo assim, nós temos que chegar muito rápido na vida da criança e do adolescente que não conhece a Jesus, porque ele vai ter a referência que aparecer, ele vai pegar. Então, quem chegar primeiro leva, a criança ou o adolescente. Você tinha o desejo de ter uma referência, tinha o desejo de ter um pai herói. Fosse ele o que fosse, fizesse o que fizesse, era a sua referência. Sim. Por isso que eu falo que nós, A necessidade. cristãos, temos que ocupar esse lugar na vida das crianças, de qualquer criança, eu falo, do meu sobrinho, do filho do vizinho, da casa-lar, de alguém que faz um projeto contraturno, que ele vai falar, mas temos que chegar rapidamente na vida das Todo crianças. contato é urgente, né? Já vamos para esse caminho, então. Porque, assim, você se converteu, você começou a olhar de um jeito diferente pela Grace, você já estava trabalhando, seu pai ele faleceu, só que ele faleceu agora, né? Aconteceu tudo aquilo que ele bateu com o facão em você. Daí, desse momento, até que você começasse a olhar para os jovens e despertasse para isso, quanto tempo? Não, foi na minha conversão já. O rap veio como uma vocação, né? Deixou de ser um entretenimento ou um sonho de menino que quer ser famoso. E agora, com a consciência do Cristo, o rap virou ferramenta de evangelismo. Okay. Então, logo em 2005, ali, eu já comecei a cantar rap nas quebradas, falar de Jesus para todo mundo. E aí, o tempo foi passando e eu fazendo rap. Acho que o João vai dar uma informação para nós aí. Passou. Eu fui fazendo rap e levando muita gente, assim, para conhecer Jesus, para me relacionar com Jesus. E aí, tipo...
as letras que Jesus estava dando para nós naquele momento eram letras maravilhosas, porque tinha toda essa história, né? Os meus amigos que compunham o grupo comigo, que é o Cello e o ZH, também vieram de contextos difíceis também, então a gente somou todas essas forças para pregar o evangelho. Então, e aí a Grace ali, vivendo o ministério dela na igreja e eu vivendo essa intensidade. Essa intensidade. Eu só vou falar isso aqui, eu sei que é só um negócio que aparentemente não tem nada a ver, mas pra mim foi muito importante, porque ó, eu não tive relação sexual, mas eu comecei a ter, perdi a minha virgindade com ela. Então eu fui iniciado nessa vida. E aí o corpo conheceu e o corpo pede, né? O corpo começou a pedir porque eu tive por meses, assim, constantes vezes relações com ela. Quando ela terminou comigo, eu entrei numa noia de que eu não ia nunca mais namorar, que não sei o quê. Então, o adolescente se masturba. Eu fiquei 2 anos sem se masturbar, sem nada, assim, tipo, eu brinco com a Grace, né, que depois, quando a gente começou a namorar, porque daí foram mais 2 anos, então eu fiquei 4 anos sem se masturbar. Porque durante os 2 anos que eu tava com ela também, e aonde vinha essa força? Da onde que vinha essa vontade? É porque eu tava focado mesmo assim, no evangelho, eu queria só viver para Jesus, eu queria agradar a Jesus. E durante esses 4 anos, eu tranquei todos os cachorros, assim, eu digo pra ela. Brinco com ela, que depois que eu casei com ela, esses cachorros saíram e agora que eu falava pra ela no namoro, pode ficar sossegado, Cris. Você nunca vai me ver olhando para uma mulher, essa não vai ser minha fraqueza. E eu tive que rever isso depois da vida casada. Eu tive que... Sim, porque aí você começou, você liberou essa área da sua vida. Eu abri a gaveta de novo, e a hora que eu abri a gaveta aí... Então, eu vivi esse momento, assim, esses anos, tão intenso, assim, né? Vivendo, pregando o evangelho. Mas essa santificação que você está falando, você já até conversamos aqui off records, que você viu, inclusive, também o meu testemunho, e eu vivi exatamente essa mesma situação. Que é a ideia de que você está tão separado na palavra mesmo, que essa separação faz com que toda a tua cosmovisão, toda a tua influência, está tudo em Cristo. E aí, automaticamente, você mortificou todas as obras da carne. E tem um encanto aqui, né? Porque eu nunca tinha lido. Aí a Grace me ajudou a voltar pra escola. Eu voltei. Aí comecei a interpretar texto, comecei a gostar de ler. Aí eu ia lendo as escrituras e os livros que eu ia ganhando. Aí eu li a Bíblia todos os dias. Eu tava apaixonado mesmo, assim. Então, a cultura... né, cristã. A cultura cristã foi me ajudando a ter um outro diálogo, um outro conteúdo para conversar com as pessoas. Eu só sabia falar sobre rap, sobre droga, sobre violência, sobre as coisas da periferia, e de culpar o sistema, e de achar que o sistema tá errado. Eu só sabia falar sobre isso. Agora Cristo me deu nova vida, e aí eu já começo a conversar com outras pessoas, começo a conhecer um outro universo, e aquilo foi me enriquecendo. Então eu não sentia muita falta daquela velha vida, porque a nova vida estava me encantando, me surpreendendo mesmo. Então, a cada nova letra, um novo cântico, né? Uma nova alegria. E aí, quando eu vi umas pessoas se convertendo a Cristo, aquilo era o troféu, era a maior alegria do mundo. Então, eu vivi mesmo esse momento de evangelizar mesmo, assim. Isso me fez muito bem. Que a Bíblia chama de primeiro amor. Isso que eles falam assim, volta pro primeiro amor, que é esse primeiro amor, maravilhoso. E aí, mais tarde, eu fui saber sobre isso que você falou de santificação, que eu acho muito esclarecedor, que o Ariovaldo Ramos me ensinou, que assim, quando Jesus me salvou, ele me tirou do inferno. A minha vida era um inferno, ele foi lá com o amor dele e me tirou do inferno. Isso é salvação. Esse processo todo de santificação é tirar o inferno de mim. Porque ele me tirou do inferno, mas o inferno veio comigo também. Veio consequências do inferno em mim. E a santificação, então, é tirar o inferno de mim. Eu fui tirado do inferno, salvação. O inferno sendo tirado de mim, santificação. E aí isso está acontecendo até agora, né? Eu sou uma casa em recuperação, né? E o mais interessante de tudo isso, para todo mundo que está vendo a gente, para você... Tudo isso pode voltar se você não tiver disciplina em manter essa santificação. Exortação à vigilância. Vamos lá, né? Você não pensa que acabou o processo, né? Estamos no processo. Tá aqui, isso está dentro da gente. Você consegue se livrar de tudo, mas o terreno fértil para tudo isso nascer novamente é a carne, né? Basta que você deixe que a carne domine sobre a sua vida, pronto, acabou, volta tudo, né? Aí eu começo a namorar com a Grace, ela... né? A graça de Deus na minha vida, eu tô apaixonado por ela, e aí a gente vai decidir casar, né? E aí agora eu preciso ter um emprego melhor, ela também precisa ter uma condição melhor, a gente vive um milagre no nosso casamento, nós dois, assim, com um salário bem pequeno, assim,
De repente, tinha 500 pessoas no nosso casamento. As pessoas aceitaram Jesus no nosso casamento. Olha que legal. Foi muito legal. Foi um negócio extraordinário, assim. Como eu tava, né? Envolvido É que totalmente. agora, eu sei que o evangelismo é a vida nova, tá aqui. Eu sou cristão. Eu era alvo da missão e agora eu sou um agente da missão. Então, tudo que eu faço, todo cristão tem que evangelizar. É que as pessoas ficam rotulando, né? Ele tem o dom de evangelista. Não, isso aí é outra coisa. O evangelismo não é dom. Evangelismo é vocação. Você nasceu de novo? Tá pronto para evangelizar o É outro. uma responsabilidade de cada um de nós. né? De como você vai evangelizar, você vai. De alguma forma você vai evangelizar. E eu, através do rap, naquele momento, né? Através do rap. Aí tô lá, casei com a Grace, fui morar em Sorocaba. Tô em Sorocaba, fomos participar de uma igreja chamada Nazareno daí. Só para poder contextualizar para quem está fora de São Paulo, Sorocaba e a cidade... Itapetininga, sudoeste do estado. Tá, né? mas é distância É de... pertinho, 80 quilômetros. 80 quilômetros de Sorocaba. Que eu acho que de Sorocaba pra cá também é 100. Para cá, Campinas. É, Nós pra estamos- cá, Campinas. Dá uns, sei lá, uns 150, 100 e pouco. que 100, né? É, 1h10. Mas ok, só para contextualizar para as pessoas, para saber. E aí, em Sorocaba, então, eu tô participando de uma igreja Nazareno, que inclusive a sede é aqui em Campinas. Lá eu conheci um cara, olha que interessante, e eu não sou... Pô, estranho falar que eu não sou pentecostal, eu sou, né? Todos somos. Mas eu não participo de uma denominação pentecostal. Ok. Que Você não é carismático, não é? nada disso. Então eu tô ali, Batista, Bíblia. Aí um menino, o Nene, Lorival Antunes, da Igreja do Nazareno, chega assim e fala assim, Bob, você já escreveu uma música sobre a sua vida, sobre o seu testemunho? Eu falei, não. Eu já testemunhei sobre tantas coisas, mas não sobre a minha conversão e tal, né? Ele, então, eu preciso te falar uma coisa, mano. Há uns 2 meses eu tive um sonho que nós estávamos no Extra, no supermercado Extra, e a gente cantava uma música da sua vida. E eu acordei lembrando a música. Ele é líder de louvor da Igreja do Nazareno na época. Só que aí eu fiquei com muita vergonha, porque eu não te conheço, eu não sou seu amigo, e eu não falei. Guardei isso pra mim e não tive coragem de avançar com isso. Só que ontem eu sonhei de novo. Nós estávamos num outro ambiente, o seu rap virou funk, você estava cantando funk com a mesma letra do primeiro sonho, que eu lembro ainda, com a mesma melodia, e aí a gente conversava com aqueles meninos se rendiam a Cristo, e quando eu acordei, ele falando, né? O Espírito Santo falou pra mim, você não vai falar com o Bob? Se você não falar, o outro vai falar, e essa música vai ter que ser gravada, não sei o quê. Daí ele chegou e falou assim, então... Eu tenho uma música aqui, aí eu vou cantar pra você ver se é a sua vida. Eu falei, então canta. Aí ele cantou o refrão, que a gente vai cantar agora, se você permitir. Aí ele cantou o refrão, tocou. Daí eu comecei a chorar. Falei, meu, como pode, velho? Daí eu falei, então vai, canta aí que eu vou cantar a parte do rap. Daí, porque ele é muito bom músico e muito bom cantor, né? Só que não do rap, ele canta o louvor mesmo ali e tal. Aí eu todo emocionado, comecei a cantar mesmo assim, e aí eu não escrevi essa letra nunca num papel, e eu decorei naquele momento, o que foi um freestyle, que a gente chama no rap, eu decorei, e é a minha vida, assim, resumida em 3 estrofes de rap, e a gente podia cantar agora. Ele cantou isso? Ele cantou, depois do segundo sonho dele não se conteve, falou, eu tive que me render à voz de Deus, você não é meu amigo, mas a partir de agora acho que a gente vai começar a ser amigo, porque eu tô aqui na porta da sua casa. Eu morava no Jardim Morumbi, em Sorocaba, e ele foi lá na minha rua, lá, bater na minha porta, porque a gente estava na mesma igreja, ele era líder e eu era visitante. E aí ele foi lá com toda a audácia do amor dele lá pela vida. Ele também era um baita líder, assim, bem carismático, bem cuidadoso com as pessoas. E aí ele me deu essa música aí de presente. Ó, para quem tá vendo a gente aqui, a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai fazer uma alteração aqui no setup onde nós estamos. Você vai ver o João, que ele foi citado, e a gente vai mostrar esse rap para você. Aguenta aí. Então essa é a música muito interessante, dessa forma que aconteceu. Foi a única vez que isso aconteceu, de todas as músicas que a gente tem. Essa foi, assim, tipo, muito diferente, porque ele trouxe, né, ela pronta, exatamente esse tipo de tocar, assim, os mesmos acordes, o mesmo ritmo. O João, que veio aparecer na minha vida bem depois, agora tá tocando aqui junto, né? A música que ele conheceu o Nene também, ele conheceu essa história de perto. Eu vou me apropriar do rap, que é o que eu sei fazer, a parte do refrão e as partes cantadinhas, só para vocês entenderem, vocês que vão ver a música. As partes cantadas é como se fosse Deus falando comigo. E então eu não sei cantar, eu vou me arriscar aqui, vai ficar horrível, mas o que vale é o conteúdo. Aí na parte do rap eu acho que razoavelmente dá pra
pra levar, porque aí eu me garanto. Vamos lá. Bora. Você lembra do contexto, né? Como é que pode explicar? Quem é que pode entender? Solitário, iludido, que tinha tudo a perder, mas um menino na rua procurando encontrar o que devia existir dentro do seu lar. A união se desfez, o amor dividiu, o pai se jogou de vez, a família sumiu, o vazio gerou tremendo buraco. A rua tomou mais um menino de assalto, como sempre tava lá, de braços abertos. A vida que era fácil, mas não era o certo. Dinheiro, muita droga, muita gente, parceiro que no perreio tá ausente. Presente era o presente que eu negava. Vários amigos morreram e eu ainda restava sem saber do futuro. Ali tava perdido, sobre mim, sobretudo tava um grande amigo. O amor que em ti me fez mudar. Viu que era antes tristeza, hoje quer te adorar. Contigo eu quero viver e nos seus braços estar. Mudou meu jeito de ser, meu modo de pensar pra melhor, hoje eu sei. Bem melhor, hoje eu sei. Agora posso dizer, com problema mais firme, contarei pra você dos caminhos que andei, lugares que eu entrei, as coisas que eu falei, as drogas que eu usei, nada pôde preencher. Tudo era tão vago, a brisa se foi, só sobrou amargo, doces palavras eu ouvi da boca de um filho, só de lembrar me dá um arrepio. Filho, eu bato a porta, deixe eu entrar, de uma vez por todas, tua vida vou mudar. Me entreguei, me envolvi, essas palavras me rendi, de cabeça entrei e até hoje estou aqui. Seu poder me fez filho, uma nova criatura, e a vida que hoje vivo não é minha, mas é tua. Toda a tristeza que eu passei, quero guardar, pra toda vez que eu lembrar, te adorar. O amor que encontrei em ti me fez mudar, e o que era antes tristeza, hoje quer te adorar. Contigo eu quero viver e nos seus braços estar. Mudou meu jeito de ser, meu modo de pensar pra melhor, hoje eu sei. Bem melhor, hoje eu sei. Hoje eu sei que é bom ouvir tua voz, necessário pra mim estar contigo a sós. Diz pra mim, meu Senhor, qual é tua vontade? Filho meu, anda na verdade. Andarei, mas eu te peço, esteja comigo. Confia em mim, sou teu abrigo. Obrigado, Senhor, nessa eu vou que vou contar pra todos que tudo em minha vida mudou. Mudou meu jeito de ser e hoje um novo ser. Planto bem para que haja um bem para colher, colheita de bons frutos, glórias ao teu nome. Chega de dor e luto, guerra, ódio e fome agora. O que eu fiz na sua vida, quero que todos saibam que eu sou a saída. Tá bom, meu papai, pra todos eu vou dizer que seu amor é grandão pra eles te conhecer. Conhecendo, lhe fazer conhecido. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Muito legal, né? Muito legal, cara. Deus é muito bom. Cara, é muito bom e é incrível, não é não? É crível, né, Rosana? É crível. É... Porque o nosso Deus é crível. Exatamente. Ele não é incrível. E ele vai desfazendo toda a lógica, porque imagina pra mim, né, todo conservador, dentro dos parâmetros ali do que pode acontecer no texto sagrado, e de repente uma intervenção do pai numa situação tão louca como essa, e insistindo na nossa resistência, na minha nem tanto, porque eu não sabia disso, mas ele pergunta pra mim, você ainda não fez uma música contando a sua vida? Não, então tá, então agora eu trouxe uma pra você aqui. E aí a gente canta isso aí do nada. E olha que interessante, agora eu tô em Sorocaba, casado com a Grace, trabalhando numa multinacional. Olha. E essa música, uma vez por ano, essa empresa que eu trabalhava, organizava um festival para reconhecer os talentos da fábrica. Talentos então, internos. Dos colaboradores. Então tem um mega show lá e a galera é tudo louca, né, meu? Tudo louco, um ambiente super maluco, assim. Não tem nada de cristão lá naquele... E nem tem por que ter também, porque é uma empresa, não é uma igreja. E aí, no festival, eu chego com meus amigos da igreja, canto essa música no festival da empresa, muitos começam a se render, assim, a chorar, e aí depois a gente vai conversar e eu conto essa história, né, no individual ali, aí eu, caramba, sério, então é por isso que eu tava sentindo, é por isso, aí, tá vendo como que é muito louco, né? As coisas muito vão se ligando. É muito louco.
Uau! Uau, calma aí, vamos respirar de novo. Tratamento de choque, filme. Gus Fraba, vamos lá, vamos seguir. Bob, legal, você já está em Sorocaba, você já recebeu essa música de Deus, eu vou usar essa expressão. Sim. Já está casado com a Grace, que inclusive a Grace, a Rosana fala que o nome é Graça, ela é uma graça, ela foi um presente Ela de não Deus podia para ter você. outro nome, esse nome estava escrito lá na... Foi o presente que Deus deu a você, tá? Com uma forma, o anel no seu dedo aí para sua vida foi esse daí. Claro que aí, por favor, quando eu falo anel de dedo, o pessoal já começa a puxar, né? Teologicamente é uma brincadeira, tá, gente? Né? Mas e as crianças? Porque você já está totalmente envolvido com rap, você já está com a sua música, você já está trabalhando, né? E aí? Aqui fica interessante, porque daí a Grace está também trabalhando em uma cidade próxima a Sorocaba, chamada São Roque, e ela está super bem realizada no trabalho dela, na vocação dela, porque a Grace já tinha uma consciência de que dentro da escola ali também era uma oportunidade de sinalizar o reino de Deus. Eu ainda estou mergulhado um pouco nessa... eu não queria usar essa palavra, mas com todo esse amor, com todo esse envolvimento na fé, tem também um lado religioso acontecendo na minha vida sem eu perceber. Porque, como você disse quase agora, eu estava mergulhado, então eu não precisei de um tratamento externo numa casa, porque eu estava totalmente envolvido com as coisas. Então, nesse período da minha vida, eu estou evangelizando, eu estou indo para fora, eu tô sofrendo pra caramba nas igrejas, porque a igreja tem uma resistência com o rap, com o meu jeito de viver. Eu tô numa igreja carismática nazareno, mas eu não podia entrar de boné na igreja. Então eu tô vivendo um tantão de situações e a minha vida se resumia a trabalho, igreja nos dias de culto e evangelismo. Então a minha vida estava nesse... E eu não conseguia entender muita coisa ainda, por mais que eu tô aqui, né, com Cristo já, Cristo é o Senhor da minha vida, mas eu tô aqui. Aí um dia eu falto no culto do domingo, aquilo me deixa super constrangido. Eu falo, nossa, até parece que eu tava pecando ao faltar ao culto. E aí o que potencializa essa minha situação indigesta é que eu tô assistindo Fantástico num domingo à noite em Sorocaba, num bairro chamado Morumbi. Pô, eu saí de uma quebrada, agora eu tô num bairro legal, tô ganhando um dinheiro razoavelmente bom, tinha um carro próprio, um cara que não tinha nada, agora tem um Gol, a Grace tá ganhando bem pra caramba, a gente tá ali, numa vida... Eu olhei pra Grace e falei, Grace, tá tudo errado a nossa vida, meu. Vamos sumir daqui de Sorocaba, vamos voltar pra Itapetininga e vamos falar de Jesus, meu. Não dá. Vamos montar uma empresa lá e a gente ganha um dinheirinho e a gente vai fazer alguma coisa pra ganhar mais pessoas pra Jesus, meu. Não dá pra ficar assistindo Fantástico no domingo à noite. Aí a Grace, muito maravilhosa, né? A mãe dela morava lá em Itapetininga. Na hora topou comigo. E aí foi um período difícil, porque daí a gente montou uma empresa. Eu não sabia conduzir a empresa. A empresa foi montada sobre bons planos. Era rentável pra caramba, eu tava ganhando 15 mil reais por mês nessa empresa, né, João? Aí o João foi trabalhar lá comigo. O rapaz, o rapaz que é citado e desaparece, ele tá aqui. Porque a gente se conhece lá em Itapetininga. Que área que é de atuação? Nós chamamos de courier, né, que é a entrega, né, eu tava entregando cartão de crédito e débito e uma parada que não tem mais hoje, que agora obsoletou, que é um token, que era uma senha que o pessoal dos bancos tinha, que de quando em quando trocava, né? Então eu entregava. Era muito rentável. Só que aí eu fiz tudo errado, soneguei imposto, porque eu não sabia que tinha que pagar. Era para pagar, tipo, um valor para eles por entrega, eu pagava o dobro. Porque eu não achava justo eu querer ganhar igual a ele, mais do que eles. Mas você não sabia que isso comeria sua margem? Eu não sabia administrar nada. E daqui a pouco, em um ano, eu já tava devendo pra caramba. Aí a Grace tá super, preocupada com o que tá acontecendo. Aí agora a gente tá pagando aluguel num lugar lá no Jardim Fogaça. A gente não tem mais condições de pagar aluguel. Aí os meus amigos se reuniram, pagaram 1 ano de aluguel pra nós. Aí eu saí da empresa e aí começamos o projeto. Calma, que eu preciso contextualizar. Enquanto você estava lá em Itapetininga, o trabalho do rap era apoiado pela igreja ou não? Sim, a Igreja Batista Memorial... O Cello, inclusive, que era o presbítero. Tá lá, só que agora o Cello já está terminando a faculdade de psicologia. Não, ele já está formado, na verdade, em psicologia. Acho que é isso. O ano já é 2012. 2012 que começou o nosso movimento lá de amor? É isso?
A gente vai depois coloca assim, ó, eu Não é coloco. 2012, né? Eu vou pegar com ele certinho a data. 2011, sei lá. Eu vou colocar a data certinha e coloco aqui 2010, 2011, 2012. Algum eu momento ponho, ali aqui em cima aparece. Aconteceu isso. E aí eu conheci o Ariovaldo Ramos, na Missão Integral. Calma, que eu quero chegar antes do Ariovaldo Ramos, porque você Tá. pegou, saiu de Itapetininga, foi para Sorocaba. De Sorocaba. Quando saiu de Sorocaba, voltou para Itapetininga. Isso, voltou para a Pra igreja Igreja Batista Memorial. Batista Memorial. Voltei lá. Que o cello, na época, antes já lá. continuava, apoiava e tudo mais. Meu irmão tá lá. Beleza, O Arthur e o beleza. Bruno também, tá super envolvido lá. Beleza. A Igreja Batista Memorial tem um ponto de pregação nesse bairro, que chama Taboãozinho, que é uma comunidade na periferia da cidade. Ok. Tem um ponto de pregação lá. Aí eu cheguei pro pastor e falei, eu canto rap, se o senhor me permitir, nós vamos lá para resgatar os caras que pararam no tempo, que estão no crime, que estão na vida louca. Aí o pastor comprou uma mesa de som para nós, comprou os microfones, daí um dos meus amigos do meu grupo, que a gente continuava com o grupo, tinha um toca-disco, e a gente foi. Numa sexta-feira para Quebrada, ligamos as caixas, chamamos grupos de rap aqui da cidade de Sorocaba, para ir para Itapetininga, para fazer um movimento de evangelismo. Nenhuma pessoa entrou no salão naquela noite. Nenhuma. Insistimos, fomos na próxima sexta-feira, o nome era Sexta é Nós, que foi uma Rebeca, uma amiga nossa que deu. Sexta é Nós. Porque era só de sexta-feira que a gente podia usar o salão. Ok. Porque nos outros dias tava uma tentativa de um trabalho chamado PG, que é um pequeno grupo da Igreja Batista Memorial. Como a igreja locava aquele espaço e tinha um membro da igreja que morava naquele bairro, que era o seu Cláudio, que agora já tá com o papai também, ele tentava também, mas não conseguia. Não tava fluindo, nada. Aí na sexta-feira, posterior, a gente foi, nada de novo. Aí na outra, nada de novo. Foram 3 meses. 12 encontros, né? Uau. 12 encontros sem ninguém entrar naquele lugar. Eu falei, que aversão é essa? Que repúdio é esse que eles têm com a gente? E a gente tava super achando, né, iludido, que o rap ia falar, que o rap ia ser a voz para conectar os maloqueiros com a igreja e não sei o que. Ninguém entrou. Até que um dia, um acidente, assim, um dos nossos amigos levou um skate e aí a gente tinha comprado pão com mortadela pra gente comer naquele encontro. Quando acabou assim o encontro, a gente já tava meio desanimado. Vamos comer. Aí sentamos assim, sem nenhuma pretensão, só pra comer mesmo. Sentei em cima do skate. Aí uma criança chegou, não vou lembrar quem chegou, uma criança chegou e falou, posso andar de skate? Pode, com certeza. Aí um já chamou outro, e ficou uns 3 ali brincando com um único skate. Vai comer, come aqui um pão com a gente. Daí dividimos o pão, daí um olhou pro outro e falou, acho que é isso, meu, acho que não é rap, velho. Acho que é brincadeira, acho que é criança. Vamos mudar a estratégia. Daí na outra sexta-feira a gente levou mais skates, compramos mais pães, mais mortadela pra ter um momento. Aí esses 3 voltou, chamou mais um, aí chegou esse aí com o skate também. E aí daqui a pouco foi mudando. Aí eu voltei a recorrer a Maria José. Porque a Maria José, líder do Geração Futuro, me levou pra PEC, acho que é assim. APEC. Que é um negócio lá que cuida de criança. Aí fui aprender como conversar com criança, como estudar. E eu não gostava de criança, não gostava mesmo. Mas é o que tinha. Os meus amigos foram embora, tocar a vida deles. O Cello foi atender no consultório. O ZH foi viver a loja dele. E pra mim ficou aquilo ali. E aí eu conheci eles. Aí a gente se conheceu, foi trocando nome, foi trocando experiência. E aí as coisas foram acontecendo assim, Detalhe, de uma forma... Quem tocou violão aqui, quando te conheceu, tinha 8 anos. Isso, então, e agora... Tem que imaginar o João, que tocou hiper bem aqui O violão. João está hoje com 22 anos de idade. Então ele tinha 8 anos quando grudou no skate. E o João agora pode falar também no ponto de virada um dia do testemunho Da vida dele. dele também. Não, na verdade você tem 190, dos quais ali dentro você tem um monte de gente que pode ter ponto de virada. Teve vários ali que agora amam Jesus, Tá, né? mas agora, legal, aí você começou a trabalhar com as Com as crianças. crianças. E aí foi uma igreja espontânea acontecendo ali. Aí como mudou de Você pastor... Coloca o Ariovaldo nessa história. Então, aí nesse período eu conheci a Missão Integral, e aí, o meu pastor lá, com todo o amor que eu tenho a ele, com toda a gratidão, era um cara que só sabe, era intracorpus. Ele era um pastor de igreja e de membros da igreja. Ele não sabia o que acontecia da porta para fora. Tanto é que um dia, com todo o amor que eu tenho a ele, tinha um irmão em situação de rua na porta da igreja, acabou o culto, ele passou por cima do irmão e foi embora. E tá tudo bem, é a consciência dele ali com o pai. Ele foi chamado para viver outra forma. Sei lá como ele lida com isso.
Mas aí o Ariovaldo Ramos, naquela época, na Missão Integral, tinha alguns pastores amigos ali que estavam juntos, que eram o Neil Barreto, Carlos Bragantin, Ed Renekiewicz. Tinha outros pastores, acho que Paulo Borges Júnior também já estava nessa época. O Bregantin, é Bregantin, na verdade. Carlos já Bregantin. Já foi pra glória, já. Não, ainda está vivo, ele é do Caminho da Graça. Então não é o que eu tô falando, então. É outro, né? É um cabelo branco assim. O que foi, eu acho que é o Ari Veloso. Será que é esse que ele tá falando? Que era da Missão Integral também, não, da Igreja Batista do faz tempo. Morumbi. Sim, A nossa igreja é filha da Igreja do Batista. É, O saiu de lá. Batuta, né? É o Batuta, o Ari Veloso palmeirense. E aí, comecei a gostar dessa ideia da Missão Integral e fui estudar bastante, porque a Missão Integral tem, né, uma teologia mais próxima, assim, dos vulneráveis, do ser humano que está ali à margem. Ela está mais próxima. E aí eu fui aprendendo. E aí as coisas foram acontecendo espontaneamente, naturalmente. Nós fomos nos tornando amigos mesmo. Até que nesse caminhar, assim, até isso acontecer, eu tinha a grande comissão lá de Mateus, eu tinha na minha cabeça assim, ó, ide e fazer discípulos. Quando eu conheci a Missão Integral, assim, a teologia, eu fui alertado que esse ide não está tão correto lá na tradução, que o legal de pensar é indo. Indo, façais discípulos. Por todo o caminhar, vai indo e vai fazendo. Então, a minha maneira de viver com eles, de evangelizá-los e de pregar Jesus para eles naquele momento, era vivendo, convivendo. Então, a minha vida virou 100% com eles, sabe? E esse envolvimento, eu acredito nisso fielmente, que esse partilhar todos os dias, mesmo que o nosso programa era de sexta-feira, a reunião, mas todos os outros dias eu estava envolvido, eu estava lá na quebrada. Agora eu saí da igreja, do templo, e eu tô dentro das casas, conquistando o coração daquelas pessoas, buscando comida para quem não tem comida, remédio para quem não tem remédio, casa para quem não tem casa, vida para quem não tem vida. E aí os vínculos foram sendo fortalecidos, e aí um vai chamando o outro. É uma brincadeira de ajuda-ajuda. O reino de Deus é ajuda-ajuda, não é pega-pega. É ajuda-ajuda. E aí um vai ajudando o outro nas suas fraquezas, nas suas misérias, e de repente o Espírito Santo vai tomando aquele bairro. Aí de 3 é 20, de 20 é 30. Ah, vamos fazer o que hoje? Nunca ninguém aqui foi pro mar, daquele bairro. Como assim? Deus que fez o mar, é dele. Vocês vão ter que ir lá conhecer o quintal do nosso pai. Vamos lá. Daí vai. E é milagre atrás de milagre, uma ação sobrenatural atrás de outra. E o bairro tá vendo isso. O crime está vendo isso, os trabalhadores estão vendo isso, os pastores estão vendo isso, está todo mundo vendo o que está acontecendo. Aquela família está se fortalecendo, aquelas crianças estão gostando de ouvir de Jesus. Daqui a pouco tem um grupo de hip hop entre aquelas crianças que sai por aí dançar para o reino de Deus, que era o nome do grupo deles. Aí nós fomos para São Sebastião, fomos para Guarujá, fomos para Maresias, fomos para Juqueí com eles. Aí o que era tipo... nada a ver, daqui a pouco começa a virar normal. Ah, não, então agora vamos pro parque aquático. Aí 4 ônibus lotados de criança indo lá pra Olímpia, do bairro, sem ninguém com dinheiro. E os milagres acontecendo no caminho, assim. Aí a gente começa um estudo para perceber como melhorar, de fato, a longo prazo, a vida daquelas pessoas. Fizemos um trabalho de porta a porta, chamamos um cara do IBGE para ensinar a gente a fazer pesquisa de bairro, a descobrir as demandas mais urgentes do bairro. Aprendemos com o Ramon Wolff, de Indaiatuba. Foi lá, nos ensinou a como fazer uma pesquisa e como descobrir os problemas urgentes daquela comunidade. Descobrimos, fizemos um protesto pacífico, fomos até a prefeitura, oramos na frente da prefeitura, incomodamos a prefeita da época. Ela ficou sem saber o que fazer, a não ser responder sim para nós. Porque a gente não afrontou, a gente não brigou com ela, só falamos... A senhora dorme bem? Dorme. A senhora come bem? Come. E a senhora acha justo só a senhora comer isso? Só a senhora ter isso? A gente quer brincar, não na rua, quer uma quadra, a gente quer uma praça. 32 anos de bairro, o bairro não tinha isso. Depois dessa intervenção, 1 ano depois, o bairro estava inaugurando a praça. Que legal. Está inaugurando a ampliação do postinho de saúde, fruto do nosso protesto. E aí as coisas vão acontecendo, até que um belo dia, a nossa família já está em torno de 60 pessoas, porque eram 2 ônibus, era 60, 62 pessoas, e eu sei o nome de todos. A gente está indo para um evangelismo em São Sebastião, numa favela.
E um pouquinho antes de ir, a gente recebeu uma mesa de ping-pong de doação, de um empresário super famoso lá na cidade, mas eu nunca tinha ouvido falar dele, assim, de conhecer. Eu fui lá e pedi a mesa de ping-pong que tava num barracão lá abandonado, ele deu a mesa pra nós, revitalizamos a mesa de ping-pong, fiz um vídeo e mandei pra ele o vídeo. Ele ficou tão tocado de ver aquela mesa velha agora restaurada e as crianças brincando. Quero te conhecer, Bob. Aí fui lá, conheci ele, aí a gente conversou um pouquinho, tô lá em São Sebastião num dia depois, com a viagem de evangelismo, ele me liga. E eu coloco no Viva Voz, só da ligação, né? A gente tava lá no meio do ônibus, falei, silêncio, silêncio, que o Wagner, lá, o cara rico lá, tá ligando. Aí coloquei assim no Viva Voz pra eles, ó, Bob, pode procurar uma sede que eu vou comprar uma sede pra vocês, vocês vão sair desse lugar. E, na verdade, tem uma notícia pra te dar. Eu comprei uma chácara pra vocês. Eu fiz um acordo aqui com a prefeita, eu mandei um dinheiro pra ela, ela me deu um espaço. É só chácara por enquanto, mas daqui a pouco a gente melhora ela. Aí nós fomos lá conhecer, no meio da quebrada, assim, ó. No meio da quebrada, uma chácara que a Rosana conheceu. Um espaço lindo, maravilhoso, assim. Só que só tinha um mato, assim, não tinha nada. Daqui a pouco, pista de skate. Ele fez uma pista de skate pra nós. Daqui a pouco derruba a casinha velha que tá lá e constrói um barracão enorme com várias salas, cozinha, toda a estrutura, computadores, tudo. A gente, parece que o Luciano Huck passou aqui, né? Parece que o Luciano Huck passou aqui. Era o próprio Deus usando a vida do Wagner, porque o Wagner nunca pediu uma contrapartida, ele nunca pediu um relatório, como os missionários têm que dar pros irmãos que envia dinheiro pra eles, aquele relatório mensal. Ele nunca pediu, ele só investiu sem saber que era no reino de Deus, que hoje ele sabe. Na época era algo ainda mas social, ele viu apenas como agora social. Agora ele sabe que é o reino de Deus. A gente não é uma instituição igreja, nós somos um projeto, a gente tem um estatuto, a gente respeita os parâmetros desse estatuto, mas o Cristo tá lá no nosso estatuto e a gente nunca vai deixar de falar de Cristo lá. E esse cara hoje ele sabe disso e ele continua investindo. E hoje ele sustenta, ele que manda todo mês a verba pra gente poder falar do verbo. Rapaz, e o que hoje envolve? Você tinha falado para mim que você tem piscina, natação? A natação tem, acontece através do nosso projeto, mas é uma parceria. Vai que a gente vai aprender, né? A então gente não tem piscina na chácara, mas é através do projeto que eles fazem. Você tem natação, voleibol, você tem skate, você tem o rap, você tem futebol. Aí tem a música. A horta, balé. A biblioteca. A escola de música eu já falei. Aí tem esporadicamente o curso de Libras, que são turmas e turmas, mas acontece 2 ou 3 vezes no ano. E Libras. Esporadicamente também tem sobre corte de cabelo. O curso de barbearia. Aí tem a panificação, que é uma padaria lá dentro, que acontece. Aí tem também o laboratório de informática, que eles fazem curso de computação. Todas as crianças e todos os adolescentes podem fazer. Aí tem o apoio pedagógico da psicopedagoga Ellen, que ela vai lá e ela cuida das crianças que exigem mais atenção. Tem atendimento psicológico, tem uma assistente social remunerada, que é a Josiane. Tem a Marta, que é remunerada pela horta. E tem um projeto chamado Cultivando o Futuro aos Sábados, que é as crianças na horta. Então elas cuidam da horta delas, elas se alimentam daquela horta e elas vivem, tipo... acaba levando para casa também, além de a gente ser servido ali no projeto, porque tem refeições todos os dias. Todos os dias tem refeições lá. São 15 ações rápidas que eu contei aqui, deve ter mais, talvez se a gente olhar isso no papel. Você acaba alimentando essas pessoas que vão participar do projeto, que eles levam lá, além das pessoas que trabalham com isso daí, acabam também levando alguma coisa para suas casas. E onde entra as intervenções cristãs nisso daí também? Todos os encontros a gente estuda a Bíblia. Por 20, 25 minutos. Todos os encontros durante a semana. Que é o encontro que eles participam. Então a gente, depois das atividades, cada um fez as suas atividades, oficinas. Quando dá 20 horas, 15 minutos, todo mundo para o que está fazendo. A gente faz um grande círculo. Uma roda de conversa que a gente chama, aí eu ou alguém vai trazer uma reflexão bíblica, sempre com continuidade, nada solto assim, a gente começa e termina um assunto, e aí às vezes dura 3 semanas, às vezes dura 1 semana, mas sempre a gente tem esse momento de espiritualidade que a gente fala, com a centralidade na Bíblia, e aí a gente foca mais no Novo Testamento também, para eles, tanto para as crianças como para os adolescentes. E aí, nos domingos,
a gente agora também se reúne como igreja para prestar culto, mas não somos uma igreja. Nos reunimos como igreja para prestar culto para Jesus. Só para eu entender a rotina disso daí. É de segunda a domingo? Isso. Durante o dia, menos pessoas? Sempre no contraturno que é à noite. Às 18 horas eles chegam. Durante o dia tem gente lá. Tá acontecendo sempre alguma coisa, ou na padaria, ou na horta, sempre tá tendo alguma coisa acontecendo. Mas, e a gente cede o nosso espaço também para a prefeitura. Então a prefeitura usa o nosso espaço durante o dia, 2 vezes por semana, para fazer um projeto deles que chama Movimento Jovem, que é um projeto bem legal da prefeitura lá, que é um movimento de capacitação para o primeiro emprego. E é remunerado. As crianças e os adolescentes que participam recebem uma ajuda de custo lá do município para poder participar. Então eles têm um incentivo, né? Então, durante a semana é isso. Eles vão no contraturno escolar, e aí nos sábados e domingos... Das 18 até que horas? Até as 22h30, mais ou menos. Quando a gente se empolga um pouco, vai até 10h30 da noite. Sábado? Sábado tem o projeto Na Horta, que é o Cultivando o Futuro, e domingo tem essa reunião da igreja, né? É a reunião das pessoas que... Atualmente vocês estão ligados a algum trabalho evangélico, alguma igreja, alguma coisa assim? Não, tem uma igreja presbiteriana que nos apoia, que é... pastoreada pelo Daniel Mosca. Ele é muito maravilhoso, ele pede para os amigos dele lá, para o pessoal da igreja lá ser voluntário com a gente. Tem bastante voluntários da igreja dele lá com a gente, mas não tem nada direto, não é nenhuma conversa do projeto com a igreja. É uma conversa dos amigos ali dessa igreja que vai lá cuidar da gente, que vai lá servir junto. Critério para ser voluntário é ser cristão. Toda pessoa é bem-vinda? Toda pessoa é bem-vinda lá. Mas para ser voluntário, a gente precisa que a pessoa concorde com Cristo e que ame Jesus, assim. Mas todo mundo é bem-vindo. Como é voluntariado, né? A gente não pode na verdade você está aberto a todo mundo, é óbvio, né? Mas assim, claro que você tem uma cosmovisão, então você tem que ter pelo menos uma pessoa que tenha uma aderência com a cosmovisão, né? A gente vai respeitar toda a diversidade, mas a gente vai manter a nossa identidade. Sim. Excelente. Como é que a sua própria história ela influencia a maneira como você lida com essas crianças e os jovens? Com certeza. Aí faz toda a diferença, né? Eu acredito. Porque toda vez que aquela criança passa por aquele portão, eu fico imaginando de onde ela está vindo, o que ela está trazendo, o que ela está vivendo lá. Porque provavelmente são as mesmas coisas que eu vivi. Aí quando ela entra por aquele portão, eu e os voluntários, a gente está treinado para isso, para agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor trouxe elas até aqui. Então aqui é a hora do Senhor amado, o Senhor tocar, por favor, usa minha mão, usa meu olhar, usa meu abraço, use esse momento aqui para que o sofrimento diminua e para que ela ilumine a casa dela quando ela voltar daqui. Porque essa criança cheia do Senhor vai ser como eu também, que iluminei meus irmãos, que brilhei para os meus irmãos. E aí a gente sabe agora que tem pais sendo afetados por essa luz. Excelente. A Rosana até chegou a comentar na entrevista que nós fizemos com você no podcast sobre como o abraço do Isaac fez diferença na vida de pessoas, que você até citou que aquela menina desenhou e perguntou se ele poderia casar com o pai dela. Então isso vem bem ao encontro do que você está falando, né? São palavras tuas. Sim, a gente... Esse plantio da semente do evangelho na criança, que eu falo, vamos chegar rápido... É lógico que isso pode frutificar dentro da casa dela, para os pais. É o nosso objetivo, na verdade. Que é, muitas vezes, também o que a gente faz, por exemplo, numa ação de programa de férias das nossas igrejas. Isso tem muitos resultados. E você falou estreita bastante, né, a relação, né? E você falou da APEC, eu já também citei a APEC aqui, que é evangelização para crianças. Como isso tem resultado. Pô, demais. Tem bastante. Um dos princípios básicos da PEC lá é se curvar, né, o tamanho da criança, falar no olho dela, né, na altura dela. O João Pisani que está aqui. Né? O João que está entre nós aqui. O João que está aqui. Hoje a gente tem liberdade para falar de tudo, né, João? E esses dias ele estava perguntando para mim, por que você continua amando Jesus até hoje? Como é que você faz? Como é que você conseguiu continuar amando Jesus? Eu falei, porque eu tenho você. Porque eu tenho vocês, porque a gente mantém. E a gente já discutiu, eu já falei muito com o João. Eu tenho uma experiência com o João super traumática, né, João? A gente estava no evangelismo
vivendo uma experiência assim, e eu era o pai dele nessa simulação do reino de Deus. E o pai não podia esquecer os seus filhos. Então, nessa simulação, tinha as adversidades que iam distraindo o pai do filho, distanciando o pai do filho e tal. E aí chega um momento que alguém pergunta, todos os seus filhos estão aqui, pai? Num ambiente que representa o céu, né? Aí essa voz pergunta, e eu dizia com toda a convicção, eu olhava para os meus filhos assim, representando, né, os meus filhos, não, estão todos aqui. Aí a voz falava, você tem certeza, pai? E eu todo convicto. Já passava 40 minutos, o João estava sozinho lá no meio da quadra, abandonado lá. E os que representavam a adversidade, demônios, chegavam para ele e falavam assim, seu pai te abandonou, mano, você não presta, tá vendo? Você acabou afastando o seu pai de você. E o João falava para os demônios assim, ai, tá chorando. Eu falava para o demônio assim, meu pai não vai me abandonar. O Bob é meu pai, ele vai vir me buscar. E eu tinha esquecido ele faz tempo, e acabou a brincadeira. Aí acabou a brincadeira, o cara, tá vendo, meu? Essa sua convicção, ela é tola. Seja mais humilde, a voz falava. Pensa bem antes de responder. Eu vou te mostrar. Aí quando ele me levou até o João, eu falei, putz, o João, mano, eu esqueci dele, logo dele, eu fui esquecer e tal. Aí pedi perdão pra ele, só que isso aconteceu na vida real também. Depois abandonei o João, numa situação muito difícil, abandonei ele. Mas aí agora a gente tá aqui, ó. Eu acho que é isso, o evangelho é isso aí. É esses tropeços, mas é essa permanência. Mas o que é muito interessante do que você está falando aqui é que assim, a sua vida tem que apontar para Cristo, mas é Cristo Que faz tudo. não é você. Isso é né, conduzir as pessoas até Cristo. Né? Isso é o que você vai errar. Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra, né? Não A erra. experiência dos discípulos também, né? Você imagina Pedro, que é maravilhoso, errou também com o Senhor Jesus, então... Não, e a gente continua amigos. Aí hoje o João tá fazendo discípulos também. Vai batizar já alguém, né? Vai batizar alguém já. Ô Bob, que desafios que você enfrenta hoje para manter o projeto funcionando? Então, com toda essa abrangência, com toda essa ampliação, vem os novos desafios, né? O recurso que o Wagner nos repassa mensalmente é preciso. Não sobra e não falta um centavo para a rotina ordinária do que a gente propôs para viver. Levamos até ele a contabilidade dessa vida e ele arcou com isso. Então, qualquer sonho, qualquer qualquer coisa que acontece no meio do caminho. Por exemplo, na semana passada, a gente viu uma situação muito difícil lá. Momento de oração, as crianças, naturalmente, algumas delas, se você vai entrar no Instagram, você vai ver isso lá em algumas fotos. Vamos orar. Aí algumas já se ajoelham. Isso nunca foi imposto, nunca foi proposto. Eu nunca propus isso. Mas eu acho que traz isso do contato com a igreja que eles participam e tal. Aí uma das crianças, a Manu, ajoelhou. Acabou o tempo de oração e ela continuou. Aí o Rafa me cutucou e falou, ela continuou orando. E a Grace também percebeu. E ela em prantos, chorando. A gente esperou o tempo dela. Ela terminou de orar e aí... Porque assim, acabou a oração, já é janta, né? Então todo mundo já foi pra janta e ela ficou ali sozinha. Daí eu falei pra Manu assim, o que tá acontecendo, Manu? Ela, faz 3 dias que a gente tá sem comer lá em casa e não sei o quê. E aí como que eu vou fazer pra comprar uma cesta básica pra ela? Sendo que o nosso orçamento tá preciso. Aí essas coisas vão acontecer, não tem como não deixar. Então a gente vai pedir dinheiro pra alguém pra comprar uma cesta básica. E na mesma hora vai acontecer. É assim, ó, papai tá aqui, papai... testifica o que eu vou falar. No momento em que a Manu fala isso, alguém manda mensagem. Tem aí, alguém precisa de uma cesta básica, Bob? Então vai acontecendo os extras, mas vai acontecendo também a providência. Sim. Tô lá, os meninos se formaram num curso do Senac. Foram 6 meses de curso e para recompensá-los ou para reconhecer todo o empenho deles e os outros saberem disso, essa galera que aceitou o curso, vocês não aceitaram. Acabou o curso, eles estão indo pra praia, viu? E aí eu quero levar eles pra praia. Pô, mas levar pra praia 16 adolescentes, é uma grana, né? Aí, Rosana... Vai somando extra. Aí, Rosana, você manda dinheiro aí, mano? Não, eu ia falar isso, que é a figura do corpo. A igreja é a figura do corpo mesmo. Cada um tá fazendo uma coisa. E eu me lembro que, às vezes, de madrugada, sei lá, 4h30 da manhã, às vezes eu acordo e começo a orar, mas você tem que estar com o radar ligado. Claro. E eu estava orando,
passei uma mensagem para ele. Eu falei, ó, tô orando, tal, vou te mandar uma oferta. Aí ele me chama. A gente estava precisando de comprar uma medicação para uma pessoa. Veio, e ele, quando ele manda a mensagem, ele fala, oh, papai, muito obrigado, papai. É aquela empolgação realmente da resposta atendida por um pai. Sim. É esse tipo de relacionamento. Né? E nós estamos participando disso. Porque a gente tem na que verdade, tá são 190 almas que o Senhor está tratando e está usando você como mordomo das coisas dele, na verdade, né? É o dispenseiro disso tudo. E né? essa experiência vai marcar, né? E em algum momento o Espírito Santo desperta, né? Desperta. Bob, cada vez que a gente vai falando, nós já estamos lá com umas 2 horas já de gravação aqui já. Então, assim, eu continuo pedindo a você, fica com a gente. Não, porque é muita história, é muita coisa boa. As histórias das respostas de oração que Deus faz convergir. É muito Tudo legal. se liga, né? Sim. Não contamos nem do leite de tem a leite de ego, mas tem um milagre do nosso acampamento também, um dos acampamentos. A gente é audacioso, né? A gente sonha com o melhor clube da cidade, com o melhor local da cidade. E são todas essas crianças sendo custeadas pelo projeto, né? Aí estamos às vésperas de um acampamento, tá dando tudo errado, como esse ano também tá acontecendo a mesma coisa. Tá dando tudo errado, não tem oferta, não tem nada acontecendo. E aí tem um grupo de voluntários, né, dos amigos. Eu falei, gente, a gente precisa orar, por favor, me ajuda. A gente precisa pedir mais para Jesus, vamos ser como aquela viúva lá insistente, vamos orar até conseguir. Por favor, aí a gente faz uma listinha assim, né? Eu aceito ir na oração amanhã às 6 horas. Mais alguém? Aí o tempo foi passando e ninguém preenchendo aquela... Tipo assim, porque daí eles copiam cola e vai acrescentando o nome, né? Aí eu falei, tá bom, ninguém vai, eu vou sozinho. Mas eu fui numa tristeza, num sentimento de abandono. Peguei a chave da chácara, porque na época eu tinha chave ainda, agora eu não tenho mais. Peguei a chave da chácara, cheguei lá às 6 horas da manhã, um silêncio assim... E eu com uma sensação muito, mas muito angustiante assim dentro de mim. Eu falei, na hora da pizza tá todo mundo aqui, julgando todo mundo já. Eu já tava sentando pau em todo mundo. Na hora da pizza tá todo mundo aqui, e se der certo o acampamento, porque vai dar certo, eu vou ter que chamar todo mundo, e todo mundo vai estar lá no acampamento, na piscina e não sei o quê. Mas na hora de orar, ninguém vem comigo, né? Quando eu abro a porta do salão, todos eles já eles já estavam lá desde as 5 da manhã orando. Eu cheguei, eles já estavam orando. Aí a gente começou a orar, eu comecei a chorar, eu já tive que pedir perdão pra ele. Eu já tava julgando vocês aqui, já tava achando que vocês tinham me abandonado, seus vacilão, não sei o quê. E eles quebrantados lá, né? Quebrantados lá, conversando com Jesus. Aí, olha só que surpreendente. Beleza. Vamos viver, beleza, confiamos, entregamos, agora vamos lá, vamos fazer a nossa parte, vamos lavar carro. A gente tinha um lava rápido solidário nessa época. Estamos lá lavando o carro, eu nunca vou esquecer esse nome. Valdice Bastos de Jesus, eu não a conheço pessoalmente. Quero ofertar para o projeto, me fala aí, tá faltando muito pro acampamento de vocês? Porque a gente fez, né, no Instagram uma campanha, eu falei, tá faltando quase tudo dela, então deixa comigo. Falou desse jeito. Nossa, eu já saí dando testemunho, né? Pô, a mulher vai dar mó grana, já saí. Deu certo o acampamento, saí falando pra todo mundo assim que deu certo. Aí, não sei por que eu tava tão empolgado, fui ver o extrato do Pix que ela fez. Na minha leitura, no primeiro momento, eu olhei R$3.700, que era o que ia ajudar muito, né? Não era tudo, mas já ia ajudar muito. Aí saí contando pra todo mundo. Ah, Valdice bancou o acampamento, meus irmãos, vai dar certo, vai dar certo. Era R$3,70. Daí eu falei, opa, e agora como eu vou lidar com essa? E a minha cabeça já... Não posso me frustrar. Calma aí, não é uma frustração. Mas calma aí, mas também não é o que eu pensei. Eu fiquei pensando, não, Senhor, não me deixa reclamar, mas também não é ainda o que é preciso. Tá bom, é um sinal de que tudo vai dar certo. E não foi mesmo? A partir da oferta daquela mulher, uma viúva, a partir da oferta dela, em dias, faltava 3 ou 4 dias pra gente pagar todas as despesas que a gente já tinha planejado, tudo aconteceu. Tudo. É Pix da gente, do lugar que a gente nem imagina, pessoas aparecendo. E a gente fez um dos acampamentos mais extraordinários, com churrasco, com Coca-Cola, em todas as refeições. E é muito louco. É muito louco. Ela falou, deixa comigo. E aí eu me acreditei, né? Mas ela... Acho que ela quis dizer assim, deixa com Deus. Mas é o que ele comentou, né? A oferta da viúva. Talvez tenha sido aquilo que ela podia ter dado, mas aquilo abriu tudo, né? Gerou uma alegria, né? Gerou uma alegria. Começou e foi. Ai, que ótimo. Deixa eu perguntar para você o seguinte: o que você gostaria de dizer à igreja cristã, de um modo geral, sobre o papel dela em trabalhos como esse? Agora peguei firme, hein?
Eu ia pedir para a igreja tentar ver a imagem de Jesus. Tentar decodificar o invisível. Tornar Jesus visível. E aí eu tenho certeza que a revelação dessa imagem ou é uma criança, ou é um prisioneiro, ou é um órfão. E a hora que ela vê isso, aí já era. Se ela teve essa imagem revelada a ela, impossível resistir à voz do Senhor. Daí ela vai responder, como Isaías respondeu. Eis-me aqui, pode me enviar. Porque daí ela vai ficar santamente perturbada com aquela revelação e ela não vai mais dormir em paz, até que ela cumpra a vontade do coração de Deus. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está ouvindo agora esse podcast e também enfrentou desafios semelhantes aos teus? Jesus te ama. É suficiente. Jesus te ama. Tenta descobrir o que é esse amor. Descobre esse amor. Percebe esse amor acontecendo. Eu disse aqui, né? Um dos primeiros sinais do amor dele para mim é aquele policial dizendo que não ia atirar em mim. Aquela mãe falando, não, eu não vou continuar com essa queixa. Aquilo já era Jesus dizendo para mim que me amava. Então Jesus está dizendo o tempo todo que te ama, e mais do que dizendo, ele tá mostrando para você o quanto ele te ama, e isso é suficiente para tudo ser diferente na sua vida. Jesus te ama. Bob, eu fiquei sabendo que você participou de... na verdade, a associação, o projeto de vocês, a família de vocês, com as 190 crianças, participou de um documentário. E soube, inclusive, que algumas pessoas foram citadas no documentário, outras pessoas não foram citadas, porque o documentário ele foi resumido em 38 minutos. Isso. Essa é uma oportunidade que você colocar outras pessoas para serem saudadas, honradas aqui. Tá. Então, o documentário foi uma contemplação dali Paulo Gustavo, né, que dá condições de projetos e movimentos culturais para ser expostos, e a gente foi contemplado com uma grana e a gente pôde organizar um documentário bem legal. Foi lançado esse mês? Foi esse mês? Foi. Dia 27 de novembro, né? Faz 2 semanas. Dia 27 de novembro foi lançado. É um curto, né, documentário, bem pequeno ali. Mas eu queria mesmo, obrigado por essa oportunidade. Eu quero honrar aqui, agradecer tanto o Márcio, né, como eu já disse aqui sobre ele. Ele era visionário, um cara super visionário. Ele sempre viu além, ele sempre pensou maior, ele sempre acreditou que o reino de Deus é a qualidade de vida para o homem todo, para todo homem. O Márcio, ele sempre foi e é ainda importante na minha vida, mas a gente está longe agora. Tomara que essa mensagem chegue para o Márcio Marcondes, Antônio Márcio Marcondes. Eu te amo, muito obrigado por ter dividido um tempo e um espaço comigo nessa missão de amar as pessoas. Também o Eudson Leme Costa, muito obrigado, Eudson, por ter me ensinado a Bíblia também. Eu continuo apaixonado pela Bíblia e agora eu gosto de ensinar a Bíblia. Obrigado, Eudson. É isso. Pessoas que querem se aproximar de você, entender mais sobre esse projeto, a associação, como é que eles acham você? Tem o Instagram do projeto que chama sexta.e.nós. Nós mesmo é errado, porque a gente escreve errado e tenta viver certo. Porque tem gente escrevendo certo e não está tentando viver certo, né? Entendi. Sexta.e.nós, o Instagram, e eu acho que ali a partir dali, do primeiro contato, a gente consegue ir além. Vai para diversas coisas. Os próximos passos. Cara, eu quero te agradecer. Primeiro agradecer a Rosana, né? Porque a Rosana fez esse link aqui para que você chegasse a nós. Agradecer a Deus porque está permitindo que nós façamos essa gravação e isso vai chegar a muitas pessoas. Pessoas vão ser despertadas através disso tudo que a gente está conversando aqui. Fomos ricamente abençoados, nos divertimos, rimos. E aquilo que você mesmo falou sobre... parece que a gente já se conhece há muito tempo. Você é uma pessoa muito querida, muito feliz, né? Muito alegre. Isso é a alegria realmente que vem de Deus, a gente sabe e enxerga tudo isso. E para quem está ouvindo a gente, eu acho que é interessante as pessoas perceberem que Deus ele transforma situações, que ele consegue mudar todas as histórias e ele reina e está vivo e tem o controle absoluto sobre todas as circunstâncias. E ele é crível.
Ele é incrível. O incrível agora, né? Quando a gente, não é incrível, ele é incrível, ele é totalmente incrível. Nós podemos confiar nele tranquilamente. Você tem agora aquele momento que se você sente uma necessidade de compartilhar alguma coisa, sabe aquele momento que você fala, cara, eu poderia ter falado isso naquele podcast. O que você quer falar agora? Seus últimos momentos nesse podcast. Eu quero sempre falar isso. Toda oportunidade que eu puder falar, eu quero falar. Jesus está vivão, ele é presente. Estar ao lado dele, caminhar com ele, é a melhor de todas as experiências. E eu digo isso tendo com o que comparar, tendo referências de outras experiências, de outros sabores. Nada nessa vida, nada supera ou alcança essa alegria de viver ao lado de Jesus. Porque ele está vivo. E não tem nada mais urgente do que você se relacionar com ele, de ouvir a voz dele, de falar suas coisas para ele também, porque ele tá aqui. Ele tá aqui. Aproveitemos. Excelente. Rosana, seu tchau pra galera também. Foi maravilhoso conversar mais uma vez com você e, de fato, a gente espera que isso seja útil e vivo, né, na vida dos nossos irmãos, porque a gente vive para servir. Você sempre fala isso. Excelente. Nós louvamos a Deus por esse momento, agradecemos pela presença do Bob aqui com a gente, até para você saber por que Bob, hein? Porque o Bob é daquele Bob do desenho, lembra que, como é o nome do... Fantástico Mundo de Fantástico Mundo de Bob. Na época, ele foi sacaneado pelo irmão, na época, brincadeira, mas na verdade tem tudo a ver porque hoje você vive num mundo paralelo, o seu mundo paralelo criado pelo próprio Deus. E no dia do meu batismo, o pastor Isaías chamou, agora eu queria chamar aqui para descer as águas aqui, o Diego. Aí ficou um silêncio, assim, eu tinha esquecido que o meu nome era Diego. Aí minha mãe falou, é você, Di? Daí eu falei, é verdade, sou eu. Aí eu fui lá me batizar. Eu vou me autodenominar também como Rony Bob, eu vou chamar só de Bob também, porque depois eu te conto da história, você vai entender o porquê. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado, Bob, pelo seu tempo. Muito obrigado, Rosana. Muito obrigado ao João, que você não está vendo, mas ele está aqui do lado também. Ao nosso videomaker, que sempre se dispõe a estar com a gente aqui nesses dias para poder gravar. E para você que está acompanhando o nosso trabalho, eu vou sempre pedir para que você se inscreva no canal. Nós precisamos da sua inscrição. Nós precisamos que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras vidas sejam abençoadas. Se inscreva também lá no Instagram, no @ObvioCast_ e segue as nossas mídias sociais, porque a gente precisa tornar todo esse contexto que a gente está conversando aqui o mais conhecido possível para que pessoas sejam transformadas e tenham também seus pontos de virada. Muito obrigado, valeu, um abraço, dá um tchau aí pra galera. Tchau. Valeu, gente, até mais, brigadão.